Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Lapidação Podcast. Hoje eu estou aqui com o precioso Lennon é de Bombinhas, um amigo já de alguma longa data. Na verdade, a gente se conheceu através de um outro negócio meu do passado, né? Mas que na verdade o Lennon, por estar envolvido em em muitas operações imobiliárias em Bombinhas, coincidentemente, você já, eu acho que faz lá a gestão do apartamento do meu avô, né? Já desde o antes do seu Oswaldo, eu acho que não sei se Sério tu mesmo? Não é sabia. sério. Eu até te falei uma vez, mas acho que a gente fala tanto sobre tanta coisa. Sério? E é sério, é Teu sério. avô. É meu avô, é meu avô. O meu nome leva o nome do meu avô, é Jonathan Oswaldo Mateus, né? E hoje o conteúdo, a gente vai abordar o tema central sobre venda com verdade. A autoridade que dinheiro nenhum compra, ou seja, a autoridade que hoje eu vejo que dinheiro não compra, esse cara aqui construiu isso lá em Bombinhas, pela integridade e pela verdade que ele carrega nas vendas, na liderança e na gestão do negócio dele. O Lennon hoje ele está à frente como CEO e fundador da Lennon Imóveis. Hoje ele tem lá entre 38 e 40 pessoas na operação num todo, correto? É isso aí. E eu coloquei aqui que também ele é cofundador da Ox Empreendimentos, né? Depois eu quero lá no final deixar o como eles encontram tanto a Ox quanto a Leno Imóveis, e a gente vai deixar o link na descrição também. E também nada mais nada menos do que ele é marido, né? Ele é esposo, marido da Márcia e pai do Davi e do Lucas, correto? É As isso aí. devidas apresentações, eu acho que esse é o maior cargo da tua vida, né? É pai e marido, né? Marido e pai, na verdade, essa é a ordem, né? É muito gostoso estar aqui, né? Quero agradecer, Jonathan, de verdade. E dizer que é muito natural tudo isso aqui que a gente está vivendo agora. Tanto essa iniciação, né? Que ele muito vulneravelmente disse, Leno, eu também não vou trazer nada de anotação. É, Já folha que em não te branco. preparasse para Folha em nada. branco, é isso aí. Eu disse, Não deixa rapaz, eu fluir. tava numa correria, a gente lançou um prédio agora, por sinal, esse prédio vem da empresa que tu serviu nós lá, que a gente também colocou energia solar na época lá. Sim. E tem história lá nesse prédio também, que é o Ilá, lá em Mariscal. E chegando aqui, eu disse, agora que sentei aqui, ele começou rápido, já vamos lá. Tão despojado, já deve estar quanto podcast já, né? Esse Então, é o deve estar na 14. Esse é o que 14. legal. E eu disse, olha, começou muito legal, né? E eu tava aqui na minha cabeça, eu vou falar quem é o Leno. E aí eu já tava assim na cabeça. Esposo da Márcia, pai do Davi e do Lucas, porque eu vejo que isso é o maior legado, realmente sou muito grato, assim, é pela base familiar, né? Que eu prezo muito, aprendo todos os dias em relação a isso, eu vejo que a maior empresa, o maior negócio começa dentro de casa, né? Com a família, né? Então, quando tu falasse ali da Márcia, hoje ela não pôde vir comigo aqui, mas estava lá dizendo, não, Leno, vai lá que vai ser sucesso. É benção. O primeiro podcast que eu estou participando, assim, Que legal. Olha, que honra. acreditamos muito num projeto de podcast ou de ter esse momento de interação e transbordo, né? Eu vejo que um podcast é muito isso. Então, a nossa empresa até comprou os equipamentos e tudo, e a gente fez um para teste, e aí tem que ter a constância do negócio, né? Tem. Mas tá lá e talvez a gente bote para rodar isso aí, que eu vejo que além do aprendizado e de tudo que a gente vive ao longo da vida, a gente precisa transbordar, né? E num podcast desse aqui é isso que a gente vem fazer, né? É a divisão que gera multiplicação. É o compartilhar, né, cara? Isso. Isso aí, né, cara? Então, servir a Bíblia é linda, né? Ela diz muito isso, é melhor dar do que receber, né? Com certeza. E tem alguns eventos nossos que a gente vai para servir. E aí tu diz assim, pô, cara, eu vindo aqui para ser servido não foi tão gostoso quanto a gente ir para servir, né? Então, Com estar certeza. num podcast desse aqui hoje, eu quero poder dar o meu E melhor. esse, na verdade, é o 15º podcast, não é o 14º. Então eu fiz a conta errada. Fora que teve dois que a gente Não gostou, não não, a abraçou. gente teve problema também com a gravação e a gente acabou não postando, né? Mas esse é o 15º oficial. Eu digo Então, sempre que são os bastidores, né? Então, todo mundo que vai olhar um podcast hoje vai dizer assim, ah, que legal, né? O Jonas é o cara, né? Mas ele já tá no 10º e tal. Mas o primeiro, segundo, terceiro, teve alguns que não deu certo, outros não sei o quê. A vida é isso, gente. Erre muito, mas erre não no mesmo erro, né? Erre em novos, né? Ah, beleza, eu vou ter que errar. Então, erra em coisa nova, mas não naquilo que tu já aprendeu, né? Então, eu acredito o que é o... Michael Jordan falou uma vez que ele acertou, eu não me recordo lá o número certo, não sei se foram 1.000 cestas e tal, mas porque, né, ele errou tantas outras milhares de vezes, né? Então é tentativa e erro.
Tentativa e erro. E o treino, né? O treino vai fazendo com que, Treine até se tornar. com certeza, hoje é algo um pouco mais natural, ainda não é natural, tá aqui trocando uma ideia com você, tá de frente à câmera, mas certamente já é muito mais natural do que o primeiro, do que o segundo, do que o terceiro. O próprio nome do podcast, né, carrega o lapidação. Lapidação é uma evolução constante, é uma melhoria contínua, é você tirar aquilo que remove o valor, o fusco, o brilho, né? E uma outra coisa também de lapidação vem de lápide, né? De você enterrar o velho eu para que possa nascer um novo eu. E eu acho que diariamente é isso na nossa vida, né? Todo dia você fazer uma reflexão dos erros que você cometeu, de alguma atitude soberba, de alguma grosseria, de alguma inquietude, alguma situação ansiosa que te colocou numa situação difícil, e você poder no outro dia agir de uma maneira diferente. Você escolher, não, isso aqui eu vou deixar até o dia de hoje, até o dia de ontem, né? E hoje, a partir de hoje, é um novo ser. E aí, a cada dia, você vem nessa jornada de se transformar num ser melhor, viver o que de fato nós fomos convidados e projetados a viver, né? Que é um ser de luz, um ser de amor, um ser que de fato esteja comprometido com um bem coletivo, não consigo. Muito top. Né? E eu quero conhecer um pouco mais da tua história. Não, quando tu falasse Me diz da hora, né? Eu vou dizer, talvez, não sei se sabe, mas assim, eu fui embaixador, já fui legendário, servi para os legendários já há um tempo atrás, ano passado, retrasado. E aí fomos servir em Orlando, o primeiro Top Master dos legendários lá. E naquela lá me chamou muita atenção. E aí a gente foi ser embaixador e a gente sobe a montanha para quê? Para se esvaziar de nós e encher dele, né? Quando tu falasse de esvaziar aqui, eu tava lembrando isso agora, digo, uau, cara. E outra fala que me chamou muita atenção na montanha é lá busca fazer o quê? Com que a gente gere histórias dignas de serem contadas. Então, quando tu fala isso, cara, todo mundo vai ter que conviver com o teu passado, todo mundo tem que conviver com os acertos e os erros da vida. Não tem como. Não tem. E não existe homem perfeito, né? Não existe um ser perfeito, né? Foi ele, passou aqui, deixou a grande missão e vai voltar, a gente sabe. Deixou o caminho, e hoje eu vinha no carro falando com o Samuel, que veio hoje comigo aqui. E deixou toda a instrução, né? Tá ali o manual. 66 livros lá pra nós. Sabe que eu acho que são 163 leis, depois a gente teria que ver que foi muitas leis, né? Aí veio para 10 mandamentos e depois virou em 2, que é o maior, né? Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Então é amor, né? Então quando tu falasse isso, eu digo, uau, é lindo demais, né? Então... Ontem eu tava em conversa com o pastor Fábio e ele falou uma coisa que as leis, todas as leis, né, ou os 10 mandamentos, mas as leis também, tanto as 120 ali que você trouxe, mas os 10 mandamentos, eles são justamente o caminho para você provar o amor a Deus e o ao próximo. Porque quando ele te coloca, não matarás, não julgarás, não roubarás, todos esses não já sustentam o amor. Porque quem ama, de fato, não mata. Né? Quem ama, não passa ninguém para trás. Né? Quem ama, honra. Né? E honra é uma escolha. Né? Tem muita gente que eu vejo... Você estava falando sobre estudar, né? E eu sou também um estudante assíduo. Eu fiz um método em junho com José Roberto Marques. IBC, depois montou o acelerador. Foi uma pancada. Filho dele, eu já fiz o acelerador com o filho dele, né? O filho dele é o Marcos, né? Já fiz o acelerador. E o José Roberto é do IBC, né? Instituto Brasileiro. Isso. E esse foi 7 dias de evento, uma imersão de 7 dias com ele. E o último dia, eu vou dizer pra ti, o último dia desse método foi o dia que eu fiquei, foi o dia mais triste da minha vida. Certeza, assim, ó. Mais triste, assim, ó. Foi um dos dias que eu mais chorei na minha vida, assim, ó, com a história dos outros. Sim. Foi tanta história e aflorou mais ainda a empatia e mais ainda o amor, né? De tu entender a história de um próximo. Quantas vezes a gente passa na rua e às vezes a gente perde a chance de poder ser mais gentil, mais amoroso, e a gente não sabe como é que a pessoa tá em casa, como é que tá a situação de vida, e hoje a gente vive num país que é um desafio
viver no estado que se está, né? E ainda mais as pessoas hoje completamente distraídas. E eu escutei cada relato, cada situação, que eu confesso pra ti que assim, eu fiquei... Tanto Aí que não... a gente vê que nós temos muito mais motivo para ser grato, né? Oh, Trazer muito mais gratidão para dentro, né? muito, muito. Porque muitas das vezes a gente tá sempre olhando a história do outro que tá à nossa frente. Ou se comparando com o bom, A né? gente às vezes investir um tempo para também olhar quem tá à nossa, atrás de nós ali, cara, a gente não olha e às vezes aí você começa até, aí é o parâmetro de frustrações, né? Não que você vai olhar, você não vai ser um depressivo, né? A pessoa depressiva é aquela que quer só olhar pro passado, olhar as coisas ruins e tal, né? Eu aprendi algo que, falando de aprender aí, eu acho muito legal, falando de depressão agora, eu lembrei, e a pessoa botou a pessoa no palco lá e ela disse, cara, depressão e ansiedade. E aí ele fazia na hora ali, para ficar muito claro para as pessoas que estão vendo ali isso, e ele diz assim, ó, cara, invista o teu tempo, apesar que eu tenho esse número, acho que ainda na minha cabeça, que vai ser o quê? 10% você dá atenção pro passado, ou melhor, 20%, 10% pro passado, 20% pro futuro, e 70% é o hoje, é o presente, é o agora. E aí ele falando de você não olhar tanto pro passado, né, que eu quis dizer que você vai olhar para as histórias que tem, porque essas histórias são dignas de ser contadas. Claro, claro. Porque as histórias é que faz, muitas das vezes, aquela história feia tua vai ser a motivação de outro. Só que a gente tem que ser vulnerável para se perdoar. Camila Vieira, esposa do Paulo Vieira, fala uma frase, a minha esposa tem ela, eu lembro aqui. A gente precisa ter muita coragem, verdade e humildade. E aí isso é que faz gerar uma história digna de ser contada. Porque Coragem, verdade e humildade. coragem, verdade e humildade faz com que a gente ressignifique qualquer... Porque daí você com coragem, você admite o que você errou, você pede perdão, você vai ressignificar aquilo ali, porque você vai trazer verdade para aquilo, e para trazer verdade tem que ter humildade. Eu acredito que essas 3 colocações aqui se resumem ao que você trouxe antes ali, né? Eu acho que as 3 sintetiza numa só, que é a vulnerabilidade. A vulnerabilidade. Para eu me fazer vulnerável, eu tenho que ter muita humildade, eu tenho que transmitir muita verdade e eu tenho que ter muita coragem. E essa história nossa, que, cara, até para mim não perder o meu raciocínio, mas eu achei muito legal o que tu falou ali, porque eu vejo assim, eu fui um cara também que tive muitas dores, muitos traumas, muitas coisas lá assim que a gente vem de família humilde, sempre buscando acertar, mas tem os erros e os acertos e vai. E aí, cara, o que eu vejo é isso, assim, ó, que muitas das vezes aquilo que para você na hora ali foi triste, foi doloroso, foi um momento difícil, toda aquela história, ou você leva ela para ser difícil o resto da vida para tua vida, ou tu ressignifica ela, e ela vai ser uma alavanca e um trampolim para outros que vão estar passando por aquilo, você diz, eu passei, cara. Sim. Aí ela tem a ver com o propósito de muitas vidas, se você consegue tratar e curar aquilo. Aí aquilo que para você era uma vergonha, passa a ser também para o outro já uma ajuda. Cara, se eu passei, tu também pode passar, porque a Bíblia fala isso, né? Que ele não vai dar luta ou provação maior do que a gente não possa suportar. Começa por aí. Então ninguém tem que se vitimizar. A gente passa por algumas provações na vida ou passa por dificuldades, é porque com certeza ele sabe o que ele quer colocar para nós no caminho. Eu vinha no carro agora falando pro Samuel, que está com nós aqui, que é um dos nossos gestores, e a gente falou isso. Eu disse assim, ó, Samuel, é lindo porque a gente precisa estar no caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A gente precisa, então, estar no caminho, cara. E aí, o que acontece? A bênção, ela não vai pegar quem está parado. A gente tem que estar em movimento. Com certeza. Então, se você está no caminho, a probabilidade de você encontrar a bênção é grande. Se você está em movimento, como é que fala assim? Ó, correrão, as bênçãos correrão e te alcançarão. Esse versículo eu acho lindo, cara. Tá na Bíblia, eu não sei dizer qual é o versículo, mas se você botar lá, o Google hoje é muito legal. As bênçãos correrão e te alcançarão. Então você não pode estar parado. Você tem que estar em movimento. Nós vinha falando disso. E no caminho certo, porque Deus tem um caminho para cada um de nós. Antes de nós nascer, ele já sabia quem era o Leno, já sabia o nome, já estava escrito o Leno. Então, quando ele fala que nós não vamos passar provações maiores do que a gente não passou, é porque às vezes as escolhas nossas erradas, a gente leva um peso para resolver aquilo ali. Mas entenda que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Então ele vai fazer com que o quê? Toda aquela bagagem, se você depois lá na frente entender, colocar os pés da cruz, pedir perdão, ele vem, perdoa e faz uma vida nova, o camarada vai seguir um novo caminho, uma nova história, histórias dignas de ser contada. Mesmo que às vezes era uma história feia.
Mas ele ressignificou tudo isso e essa nova história vai edificar muitos outros que às vezes têm isso travado lá dentro. Claro. E aí o passado que eu falei ali dos 70, 10, e para mim concluir isso é isso. A gente precisa olhar o seguinte, cara, 70% é o hoje, né? Não que tenha que ser esses números, eu escutei isso no treinamento e achei muito legal e trago para minha vida, né? Então a decisão do hoje, nós precisamos viver de decisão, cara. Todo momento eu tenho que tomar uma decisão. A decisão de pegar e sair de Bombinhas e vir até esse podcast foi uma decisão. Mas foi uma decisão de dias atrás. Aí tem a responsabilidade da decisão que tu tomou. Exato. Eu vou estar aqui ou eu vou fugir daqui? Porque você toma a decisão e você já pré-configura na sua cabeça algo. Não, então eu tenho um tempo, vou pegar minha agenda, vou tirar um dia, vou desenhar algo, vou escutar uns podcasts, porque preciso desenhar para chegar lá no Jonathan, não pagar mico, não fazer feio. É verdade ou não, né? Tua cabeça já fez aquilo, né? Já faz essa... Mas, cara, a vida não é isso que tu desenha. E aí, lançamento de prédio, uma coisa aqui, eu tá lá, viagem para Orlando agora dia 25 e preparação de coisa e tal, bababá. Não sentei. Aí seria fácil não estar aqui. Seria a decisão assertiva ou seria uma decisão errada? É decisão. Se não tomar uma decisão, já tomou a decisão de não ir. A decisão vai Já ser... tomou a decisão. Vai. Não vou tomar decisão nenhuma. O cara já tá tomando a decisão de não tomar a decisão. Então, a gente precisa tomar a decisão. Todo momento, toda hora, todo minuto, a gente tá tomando decisão. Tomar um copo d'água, falar alguma coisa. E aí eu tava lá, cara, assim, ó, segunda-feira, meu Deus, quinta-feira, eu tenho que me preparar. Terça-feira, quarta-feira, chegou quinta-feira, hoje, cedo, na obra e coisa, e daqui, de lá, e imobiliária, fiz reunião na imobiliária, voltei na consultora, e o Samuel lá junto comigo, e nós fazendo uma chamada de meeting, e olhei, entrei no carro, Samuel, Marlene, então tu não... Aí cheguei aqui, sentei, te falei, não preparei nada, mas o que eu aprendi nos eventos, cara? Quem não se permite viver o ridículo, nunca vai provar o extraordinário. Isso aí. E aí fazer isso agora aqui, cara, é você se permitir, é dizer assim, cara, eu vou transbordar o que eu já aprendi, o que eu vivi, e seja o que Deus quiser. Ele não me preparou algo que eu não teria capacidade de fazer. Se eu tomei a decisão lá atrás, agora eu vou vir. Vamos aguentar o tranco. Então hoje eu tô aqui, né? E aí olhar pra hoje, eu queria deixar tu tomar uma frente aí, mas falando isso, o que eu vejo assim, cara, que se a gente dá atenção muito pro presente, é o importante, mas muitas das vezes você vai usar do teu passado. E o passado ele tem que ser teu escravo. Quando você diz que tem 10% então pro passado, o passado tem que ser, eu boto na minha cabeça, que seria como um grande arquivo. E aí nesse evento o cara fez isso. Então assim, ó, ele é teu escravo quando? Eu tenho uma história muito doída pra minha vida, por exemplo, né? Uma perca de uma criança é difícil passar por isso. Gosto de falar? Não, mas em momentos que eu preciso falar ou em momentos em mesas que eu posso ser uma pessoa que posso contar uma história digna de ser contada, de ajudar outros, eu vou lá e digo pro meu passado, vai lá, busca então. Aquele ano, naquele dia, quando eu estava com a Maria Clara dentro de uma Unimed, e que aconteceu, e que não deu tempo de chegar no Pequeno Anjo, aqui em Itajaí, e que a gente não conseguiu trazer a vida, e que eu tive que levar ela, e Papai do Céu levou, eu vou usar só nos momentos que eu quero. Esse passado eu governo sobre ele. Se você toma decisões todos os dias assertivas e vive em propósito de viver um caminho com Cristo, com verdade, humildade, fazendo sempre o que tem que ser feito, você não vira um vítima das situações. Mas as situações vai servir para, no teu presente, tu levar outros a dizer, cara, se eu passei, tu pode passar. Se eu vivi isso, aí tu traz, vai lá, ó, passado, agora eu governo sobre você. Aí vem uma palavra forte de governo, né? Então, o passado, vai lá, busca no meu passado essa história. Essa história é triste, não gosto de falar ela, mas nesse momento eu preciso falar. Pega lá no arquivo do dia tal, traz aqui, apresenta e daí diz assim, agora tu pega de novo e volta pra lá. Não vai viver aqui, que agora eu vou viver o meu presente, é esse momento aqui. E o futuro, todo mundo tem que projetar futuro, mas o cara que vive só com... Cara, não executa nada, não projeta nada, não toma decisão nenhuma e só vive numa utopia de um mundo imaginário de, cara, no ano que vem vai dar certo, eu vou... A pirâmide nunca vai existir, porque ela não é uma única pedra, ela tem trilhões de pedras ali para ter aquela pirâmide lá que tu vai lá hoje visitar. Mas começou com a primeira, com a segunda até a últimazinha e desenhou aquela pirâmide. Então tu vai projetar os 20% da tua vida, mas tu tem que viver o presente todo momento, plantando aqui. Tem que fazer. Cara, isso pra mim foi algo que também me ajudou muito. E aí quando tu falasse, eu disse, cara, eu queria concluir isso aqui, porque eu acho que isso, eu vejo pra mim, assim, como pra mim foi legal, e deixar essa mensagem eu acho que é legal. Porque a gente precisa dar muita atenção pro nosso dia hoje. E fazer com que o passado seja nosso escravo, não nós escravos do passado. Sim. E fazer com que o presente também.
Eu vou desenhar ele, mas eu tenho que sair de lá e viver isso aqui hoje. Então, o tempo de projetar, de ir lá e desenhar, a imaginação, os desejos. A gente precisa sonhar, né? Almejar o futuro, mas viver o presente, né? O que você fala em relação à história, à dor e esse poder de transformação, existe uma mensagem que está até lá na parede lá da minha igreja, que são as cicatrizes que curam, né? Não são as nossas histórias de sucesso, né? Se a gente for conectar com alguém e querer ministrar na vida de alguém pela história de sucesso, não é isso que faz com que você tenha esse poder de conexão e de transformação, porque só há transformação onde há conexão. E o que conecta é a dor. Porque todo mundo tem dor. E aí são as dores incomuns que faz com que eu te ouça com mais atenção. Opa, o Lennon falou isso. Cara, é uma dor minha. E aí, opa, conta mais, fala mais. Né? E aí a tua história vai ter o poder de fato de transformar alguém, de mudar a perspectiva daquela pessoa de um problema para, quem sabe, uma solução, ou fazer a ressignificação, né? E entender que ela tem o poder de fato de tudo bem, aconteceu, tá aqui, não tem como ressignificar essa dor aqui, mas eu tenho sim como usar ela para virar combustão na minha vida. Uau. Né? Ela tem que virar um catalisador. Você colocou aqui, né? Tem que ser uma alavanca, né? Porque aquelas pessoas que nos deixam, até eu fiz num podcast que eu gravei de convidado, alguém falou algum assunto, eu não me recordo, eu falei para eles lá na hora, né? Mas mesmo as vidas que nos deixam aqui em terra, a gente honra com o quê? Com vida. E a gente responde vida com vida. E a gente honra com vida. Então a gente precisa aprender a lidar com aquela dor, mas viver a melhor forma possível da vida aqui para honrar aquela vida que partiu. É isso aí. Né? E eu, pegando o gancho pra gente ir, eu ouvi antes você trazer uma história e eu quero conhecer, porque tu falou pra mim assim, eu li uma palavra ali, eu li ferryboat. E aí tu começou a falar do ferryboat, eu quero ouvir agora essa história do ferryboat e a gente depois contextualizar com vender com verdade. Que legal. Né? A autoridade que dinheiro não compra. Mas vamos ouvir essa história aí do ferryboat, que eu acho que daí a gente vai chegar no ano de hoje. Cara, que legal, cara. Não, eu olhei ali, nós íamos estacionar e eu disse, Samuel, vamos ter que pegar cartão. Vamos botar no estacionamento ali. Daí andamos um pouquinho pra frente pra mim olhar a placa. Ferryboat. Aí Samuel, tá ali, aqui é a praia? Eu disse, não, aqui é o rio. E a minha cabeça na hora trouxe a memória, né? Sim. Tem uma palavra muito linda e fala assim na Bíblia, diz, né? Trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Então, quando você ressignifica as coisas, você traz realmente uma nova história, né? E tu falou uma coisa muito bem falada aqui, realmente a gente se conecta, né? Com a dor, né? Com o do próximo, e a gente se... E eu tive um momento bem, assim, primeiro eu sou muito grato a Deus, né? Quem é o Lennon, né? Primeiro, o Lennon é o nome fantasia, né? O nome que foi desenhado lá na escola, né? O nome é Odilênio. Odilênio. Filho da dona Ruth e do seu Nomi. Somos nascidos e criados lá em Bombinhas. E aí, quando tu vai falar com o Davi, com o Lucas, ele diz, quando o pai falou que é filho da Ruth e do Nomi, que nasceu em Bombinhas, pode ver que ele vai falar que é comedor de pirão d'água com peixe frito. Já virou até um slogan. Meus filhos já tiram onda, né? Mas a gente é manezinho mesmo, nascido lá em Bombinhas, né? Sou muito grato a Deus. Meu pai também de filho lá da terra também. Minha mãe já veio de Criciúma daí. Mas a minha família tinha essa tradição também. De comer pirão d'água, peixe frito. Peixeira. Quando não tinha o peixe, era linguiça. Às vezes que a mãe dizia que eu era enjoadinho. E aí tem uma história que eu comi aqui no Boqueirão do Pera. Tem aqui, não? Sim, tem. Tem uma história aqui do pertinho. Pera, mas não vai dar pra contar hoje. E aí eu fui lá comer cação meca. Porque era na nossa fase de uma vida, assim, de pobreza mesmo, assim, dificuldade no começo ali. Mas sempre meu pai e minha mãe muito batalhadores e tal. Mas tinha aqueles domingos de ir pra escola dominical que a gente ia, às vezes, todo domingo tu tem assim, o filho, né, pequeno. Cara, domingo é dia de comer comida diferente. A gente vai pra escola dominical, a gente tem um tempo de Bíblia, de comunhão lá na igreja, depois a gente chega em casa e tem a comida diferente. E quando a mãe não conseguia fazer, ela me agradava com o quê? Com cação. Meu pai conseguia cação. Fazia aquele cação à milanesa, meca, já é carninha branca, né? Sim. E eu mato saudade aqui no Boqueirão do Pera, aqui em Itajaí, ali, eu fui ali, ele tem um cação ali, uma meca bem legal.
E aí minha mãe, aí eu comia aquele cação como frango. Ela dizia, tu era enjoadinho, meu filho. Tu fala que tu é comedor de Pindamonhangaba, peixe frito, mas tu gostava de coisa boa. Eu digo, que bom, mãe. Que bom, hein? Que eu sempre gostei de coisa boa, mãe. Então, contando essa história do ferryboat, começou assim, cara. Então eu nasci em Bombinhas, né? Família humilde e tal, mas sempre com vontade de dar certo na vida, né, cara? E aí, meus 13, 14 anos, comecei com 13 anos, carteira assinada, balconista, ou melhor, empacotador de mercado. Schmidt, que agora vendeu para a Rede Forte Atacadista, que entrou lá o Comper, né? E na época era o mercado Schmidt. Então eu começando lá, antes de entrar lá, limpava terreno, fazia uma coisa ou outra, mas eu digo que ser empreendedor, vai uma chave aqui que eu falo às vezes para meus corretores e lá na empresa, eu digo, gente, primeiro, vocês são colaboradores, sim, mas vocês são intraempreendedores aqui dentro. Com certeza. Eu vejo isso, cara, empresa é isso, cara tem que... Então, assim, ó, galera, se assumam que vocês são intraempreendedores, vocês têm a capacidade de criar, e Deus quer isso, Ele quer co-criadores, pessoas que criam oportunidades, gerem, né, momentos únicos assim. Então eu na boca de caixa, eu digo que eu era empresário de mim mesmo já por quê? Porque eu trabalhava ali com a sacolinha, mas eu já tinha lá um jornal guardadinho que eu guardava, eu tinha lá uma sacola diferente, porque eu agradava, eu encantava o cliente, mas eu tinha uma intencionalidade naquilo. O que era, Leno? Eu sabia que vinha uma gorjetinha. Cara que quer vencer na vida, cara, é de pouco em pouco, mas tu vai construindo. Você. Ficava numa caixinha e chegava no final do mês, eu chegava lá, eu tirava mais de gorjeta do que salário. Não era o intraempreendedor, não estava empreendendo dentro do negócio. Primeiro que eu estava servindo como se fosse para Deus. Atendia o cara, não deixava sujar o carro, botava um jornalzinho para botar o saco do carvão, era tal coisa, já colocava, e aquilo ali... Vamos dizer até que quase que constrange, porque hoje muitas das vezes não é normal isso. Não. E quando a gente fala do servir, é isso. E nós temos esse lema na empresa, servir até constranger. Acho lindo isso, a gente precisa servir. Então eu já era empreendedor lá, naquela época de mercado, de boca de caixa. E com isso, cara, o que aconteceu? Dizia pra mãe, aqui as oportunidades há 30 e poucos anos atrás, em Bombinhas, cara. Bombinhas é um final de linha. Bombinhas é uma península, falar de Bombinhas, eu ia falar muito aqui, mas são 39 praias. Num quilômetro quadrado. 36 quilômetros quadrados, é a menor cidade do estado de Santa Catarina e tem mais praia. Bombinhas tem mais praia do que quilômetros quadrados. Então é um lugar paradisíaco. Se existe um paraíso na terra, é Bombinhas. E depois ele dá lá no céu, né? Se tem coisa melhor, ele deixou ali. Então, sei que todo o nosso litoral, né? Tô brincando aqui, Deus o livre, né? Porto Belo, Bombinhas, Itapema, aqui Itajaí, tudo é bonito, mas Bombinhas tem essa peculiaridade, tem esse presente que é 39 praias. Nós temos mais praia do que quilômetros quadrados. Temos 36 quilômetros quadrados de terra e usamos 39 praias. Tem praias que você vai chegar só de jet ski, ou de lancha, ou numa trilha, né? E aí no mesmo dia você surfa, você anda de stand-up, você vai mergulhar e ver uma tartaruga, tudo no mesmo lugar ali. Então é um lugar maravilhoso. Então eu nasci ali, mas há muitos anos atrás, cara, eu vou te dizer, tu via um carro passar a cada... E eu comecei lá, então o quê? Cara, com 14 anos de idade, ia fazer 15, meu pai trabalhava de pedreiro em Porto Belo, e aí veio uma fala muito linda que eu falo para meus corretores, às vezes até me emociono, mas eu não vou me emocionar aqui, mas eu falo sempre o seguinte, cara, tem momentos na vida que você tem que abraçar aquela palavra e romper, rasgar o céu. E aí a minha mãezinha disse assim, Leno, nós não vamos poder fazer festa de 15 anos para ti. Tá difícil, o pai tá trabalhando de pedreiro lá em Porto Belo e tal. E eu falei pra minha mãe naquele dia, era dia 29 de maio, eu faço aniversário dia 30 de maio. Dia 29 de maio eu disse pra minha mãe, eu não queria presente, não quero festa, não queria nada. O que eu quero é um trabalho. O que eu quero é algo que eu possa trabalhar e que eu possa estudar, não quero largar os estudos. Na época ou tu era pescador, Sim. ou tu era pedreiro, saía fora da cidade e tal. Não que é uma profissão ruim, não. É digna, é maravilhosa. Gente, nós temos lá hoje a nossa cultura da pesca, é lindo. A gente trabalha hoje na área da construção civil, é uma profissão maravilhosa. Mas para a época eu dizia, mãe, eu quero terminar meus estudos, eu queria ter um trabalho que eu pudesse trabalhar e estudar, e eu tinha vontade de trabalhar com caneta na mão, cara. Queria ter um serviço mais levinho, não é que era preguiçoso, é que era vontade de já andar mais arrumadinho, já tá, né? E tudo é isso, você tem que imaginar, você tem que sonhar. Então eu sonhava isso de novo. E aí minha mãe olha pra mim, cara, com tanta fé, aquele coraçãozão que é uma mãezona, assim, que me ensinou muito. Filho, pede pra Deus. Pede, que Deus te dá. Tens isso no teu coração, filho? Pede pra Deus. E aí eu vou te contar algo, Jonathan. No dia 29 de maio à noite eu rasguei o céu, cara. Eu falei com Deus de uma forma extraordinária. Sabe assim, quando tu rasga o coração, que tu tem aquele momento que tu sente a presença.
E eu vou te dizer que dia 29 eu falei com Deus, pedi a Deus, Deus, eu quero um trabalho que eu possa estudar, trabalhar, que seja um trabalhinho de caneta, que seja um trabalhinho mais... E dia 30 de maio eu comecei a trabalhar no Veratone Material de Construção. Buzinou um caminhão na frente de casa. É um testemunho assim que eu digo, cara... Aí tu vai começar a olhar para trás e tudo é a oportunidade. Você nunca pode perder a chance de gerar a primeira boa oportunidade. A primeira boa, a oportunidade de você gerar aquela sensação de que, cara, eu tô contribuindo para algo nesse momento aqui. Mesmo que pareça que não é nada, mas você tem que dar o teu melhor. Gerar aquela boa impressão. E eu fui comprar uma lata de tinta marrom 3 anos atrás. Ou seja, lá com meus 12, 13 anos. Naquele material de construção. E o cara ficou conversando comigo, o gerente, porque lá não tinha uma Viva Alma um dia à noite, é uma cidade pequena, 30 e poucos anos atrás. Sim. E ele ficou lá, chavecando comigo, certo? Eu falando demais também, que eu falo nessa de influente, conforme, estável e dominante, o que mais me bate ainda é o influente, né? Dominante, mas influente, vai lá, falo demais. E eu conversando com o cara para comprar essa lata de tinta, ele chamou a atenção. E aí quando você rasga o céu falando com Deus toca o coração do cara e ele lembrou, ele disse, cara, eu preciso de um menino para me ajudar aqui nesse material de construção. E era o gerente do Veratone de Canto Grande. Comecei a trabalhar com 15 anos no Veratone Material de Construção. Como vendedor, não. Limpando o chão, organizando, buscando marmita para ele, servindo. Mas fui plantando ali. E aí atendia no balcão, ajudava, fui indo. E graças a Deus deu muito certo. E eu sempre entendia que isso ali era uma vitrine para minha vida. Eu digo, cara, não era o dinheiro que eu queria ganhar. Eu pagava na época. Outra coisa legal, né? Não que eu vou ganhar nada com consórcio, né? Mas eu tinha na mente assim, eu preciso fazer uma poupança forçada. Pagava um consórcio. Na época era o grupo EPIC, em Itajaí, em Florianópolis existia esse grupo. E fazia um curso da CETIL, que não existe mais, ou se existe uma escola CETIL de informática. E aí eu tinha decisão que eu tinha que tomar. A vida são de decisões. Se eu quisesse comer um lanchezinho, eu tinha que ir a pé. Se eu quisesse ir de ônibus, eu não tinha dinheiro pro lanche. Era contadinha a moeda hoje, ó. Contadinho, cara. Digo, não, hoje eu vou de ônibus, tô cansado. Aí eu tinha que ficar quietinho, eu comia em casa alguma coisa, porque não tinha lanche, não. Mas o meu dinheiro era guardadinho onde? Uma poupança forçada no consórcio, o dinheirinho pro curso e tal. E ali eu fui desenhando a minha história de vida, entendendo que eu tava num projeto que eu precisava estar num lugar onde a gente é uma vitrine, onde tu tá ali que tu pode estar com conexões com pessoas diferentes. Porque isso é legal, né? Quais as pessoas que tu conecta, o lugar que você frequenta, as mesas que você frequenta. Lá atrás, cara, foi só Deus que me dava essa clareza porque o gerente era brabo, mano. Pensa num gerente que o primeiro ano ele me chamava de caixa d'água furada. Não vou ter vergonha de falar aqui. Caixa d'água furada. Porque ele era muito bravo. Daí ele xingava eu e eu também, eu acho que tinha um TDAH no talo, sei lá o que era. Hoje todo mundo quer falar de TDAH, não sei o quê. Cara, eu também tinha meus defeitos, meus problemas, eu esquecia e tal. E ele bravo, me juntava com os 2 pés. E eu, pra não discutir com ele e querer continuar, eu ia pra trás da prateleira, chorava. Chegava em casa, chorava, a mãe dizia, tu não vai mais trabalhar. E eu fazia continha, né? Pá, se eu não for, eu vou ter que ficar em casa. Eu pedi pra Deus, Deus me deu. Se ele dá a prova que a gente tem que suportar, eu tenho que aguentar essa. Me ensinou a ser maduro, me ensinou a ser, né, enfrentar a vida. Então sou muito grato a ele, não tá comigo hoje mais, assim, não tá com nós aqui, já faleceu. Mas há pouco tempo o filho dele tem uma empresa, minha esposa conheceu ele, disse, não acredito que tu é a esposa do Leno. Meu pai até no dia do falecimento dele falava do Leno. Olha que legal. Que legal isso. E o cara hoje é um amigão meu, a gente, assim, somos fã um do outro. Eu fã pelo ver o crescimento dele, que é o filho desse meu amigo que foi gerente. E ele vê o nosso crescimento. Tivemos compartilhando algumas experiências juntos, alguns eventos. Ele até criou um evento lá para nós e levar o nosso produto na empresa dele, da nossa consultora. Então isso que é legal, esse relacionamento que você tem que passar pelo tem que passar, meu amigo. São decisões. E aí, beleza. Por que eu lembro do Ferryboat? Então comecei com material de construção a minha vida. De material de construção. Eu fui para Antônio Bittencourt. Tem uma história com o Itajaí forte, hein? Seu Antônio é amigão meu, foi amigão meu, a família Bittencourt hoje, meu Deus, deve estar ainda aí o Isilindro, né, que é aqui de Itajaí, né, Antônio Bittencourt, né, o Celso faleceu faz um tempo, né, aí tinha ali também o Beto, que é o Roberto da Antônio Bittencourt, vários ali, né, e então trabalhei na rede Antônio Bittencourt também, que foi um presente de Deus, e aí eu vejo algo, cara, que eu queria deixar uma chave aqui, você viver no propósito, você viver no caminho, quando você, é lindo. Quando você vive no propósito, quando você vive na vontade de Deus, Ele paga a conta. Quando você está vivendo na permissão, Ele até permite, mas quem paga a conta é você.
Então, os momentos, às vezes, momentos difíceis da vida, ou coisas que eu tive que passar, que eu digo, bah, essa foi doída, essa foi dolorosa. Muitas das vezes eu vou, presta atenção, dá uma olhadinha pra trás, olha pro teu passado e tu diz assim, pá, mas foi decisão minha, cara. Eu saí fora do caminho, cara. Eu poderia ter consultado, né? Aí o cara não consultou, foi na emoção, deixou o coração falar demais ali. E eu digo, bah, paguei alguns preços. Então essa história do ferryboat é isso. Por quê? Porque eu entendo que, pô, eu orei, Deus me deu. Antônio Veratoni. As irmãzinhas de oração orando. E agora não, eu vou ter que sair de Veratoni, cara. Tem que aumentar meu salário, os caras não aumentam, 3 anos, e quero crescer, tenho que vencer. Agora eu já tô bom, já me sinto preparado. As irmãzinhas de oração, vamos orar, Leno, vamos orar, Deus vai abrir uma porta pra ti. E aí, chega um dia, eu encosto no restaurante lá, o filho do Antônio Bittencourt, o Celso. Gostava de bar aquele abençoado. Muitos aqui de Itajaí vão conhecer a história do Celso Bittencourt. E aí Deus me preparou num dia que eu esqueci a lona para levar pro meu pai em casa, para ir lá naquele bar buscar uma lona emprestada. O Celso olha para mim e diz, rapaz, tu me conhece? Tá lembrado de mim? Eu olhei, não lembro. Tu me atendeu lá no Veratoni. Rapaz, de sábado, eu não sei como é que tu me atendeu com aquela vontade. Sábado à tarde, aquilo lá, meu Deus, tu foi lá, tu cortou o cano para mim, cortasse em 45 graus, porque eu esqueci para pescar a vara, tu lembra? É que para todos eu fazia isso. Quando tu atende com excelência, quando tu faz como se fosse para Deus, cara, esse é o caminho. Então chegou um momento que o Celso queria que eu lembrasse dele, porque eu fiz aquilo. Eu disse, cara, eu não lembro, mas que legal, que bom, foi certo. E eu quero te dizer algo. O que foi? Nós estamos abrindo uma loja em Porto Belo. Faz muito tempo. Hoje é o Comprão lá, o Coque. E lá quem é o gerente é o Nestor, que vai tocar lá. Hoje ele é dono da Amanda Móveis. O Nestor vai ser o gerente lá. E ele tinha cartão, tá? Olha só, puxou um cartãozinho. Vou botar meu nome aqui, ó. Tu pode chegar lá e falar com o Nestor e dizer pra ele que a tua vaga tu não precisa passar por currículo, nada. Tu já tá. Se tu quiser trabalhar no Antônio Bittencourt, pode ir lá. E nós orando, rapaz. Aí eu entendi que era Deus, cara. Disse, cara, fechou. Fui falar com o Veratoni, não, tu não pode sair, tu vai ser o gerente um dia, tu vai ficar aqui. Eu disse, não, eu tinha feito um propósito com Deus. Se não vir aumento é pra mim sair. Se aparecesse outro. Apareceu outro, eu dobro teu salário. Eu digo, agora eu não posso mais negociar, cara. O homem ficou bravo até hoje, deixou meu fundo de garantia trancado lá. Amo ele. Se ele ver um dia esse podcast, o Tonho, amo ele. Nunca contei essa história que meu FGTS tá lá. Mas ele ficou bravo, cara. Pô, Leno, como tu vai sair daqui, cara? Eu tenho um projeto contigo. Eu digo, cara, eu orei, pedi pra Deus. O abençoadinho do gerente aí não me deu aumento e eu quero crescer. E agora o cara foi lá e me deu a oportunidade. Eu queria que tu me desse seguro-desemprego aí, porque eu tenho que comprar uma motinha lá em Porto Belo. Fui verdadeiro, né? O Tonho não. O coração dele fechou. Era porque eu tinha que passar aquela luta. Tinha que pegar ônibus 5 da manhã para trabalhar em Porto Belo. Trabalhei no Veratoni, lá no Antônio Bittencourt. Promessa de Deus, deu tudo certo. O seu Antônio Bittencourt, segundo mês, não, mano, de a pé. Ficou pegando ônibus 5 da manhã, não. Vou comprar uma motinha pra ti. Comprou uma moto, deu pra mim. Quando você tá na vontade de Deus, a viagem fica leve. As coisas vão acontecendo. Flui, né? Flui. Flui Tem peso, tem dificuldade, tem. Mas tu vê o favor de Deus e muitas das vezes tu diz assim, não, Deus, é que eu preciso passar por aqui. Mas tu tá vendo a graça, a bondade de Deus, né? E aí foi lá, comprou uma motinha, eu fui trabalhando na Antônio Bittencourt, legal. E o que acontece? E tu começou em que área lá? Lá como vendedor. Já como vendas, já. Não, ontem eu tava falando com o nosso prefeito Alexandre, que é uma bênção, tá lá do prefeito de Bombinhas, falando por telefone com ele. Ele disse, tô aqui com o Emerson, Lene, e essa tua causa que tu falou aí, nós vamos ver sim, porque o Emerson hoje é deputado estadual, né? O Emerson lá de Porto Belo, foi prefeito em Porto Belo. Na época que eu entrei de vendedor na Antônio Bittencourt, o Emerson era o vendedor número 1 lá, né? Ele não vai ficar bravo se escutar esse podcast e nós vamos dar risada, né? Esse podcast vai ser uma benção. Mas o Emerson era o figura, o Emerson vendedor, filho do Totonho, cara que era o despachante, tinha um network top. Aí chega um zimbreiro, comedor de pirandá com peixe frito, vindo de ônibus 5 da manhã e tira em primeiro lugar de venda, rapaz. O cara ficava louco, 18 anos de idade, 19, o que é isso? Era a graça do pai, cara, não tinha explicação. Quando eu te conheci, quando nós se abraçamos ali agora de manhã, eu digo, rapaz, nem sei o que eu vou falar, só vou dizer uma coisa. Só chegamos aqui porque foi a graça do pai, né? Então não tinha explicação, mano, mas era vontade, a determinação, vontade de dar certo. E aí o Emerson era ali, ó, ferro e fogo, nós ali, primeiro lugar de venda, segundo, primeiro. Então isso faz a gente crescer, né? Tinha vontade de receber aqueles bonuzinhos lá. Ah, só um papel, tá? Mas é o que motivava, né? Primeiro lugar de venda, vinha só um papelzinho, não vinha nada. Mas eu não tinha primeiro lugar de venda. Às vezes a busca do papel, cara, é um objetivo para te chegar. O que te trouxe de dinheiro foi tão maior, mas o cara queria o papelzinho, né? Mas é isso, às vezes a gente precisa desenhar
algo para nossa vida. A gente precisa projetar, a gente precisa viver esse 20% lá do futuro e desenhar e dizer, não, eu vou alcançar. Então, na empresa, a gente tem muito esse desafio. Eu digo, cara, meta para nós é piso. Exato, eu falo também. Tu tem Meta isso, João? Meta é Sim, piso, meta meu é amigo. piso. Não olha pra Meta isso é o aqui. mínimo, né? É o mínimo. Ei, isso aqui, ó, é daqui para lá. Vambora. E aí o céu é o limite para ti, vambora. Eu sempre falo que a gente trabalha com 3 metas. A meta que é o objetivo, que é o mínimo. A meta que é a desafiadora. E a meta que é impossível até que a gente vá lá e faça ela acontecer. Né? Então sempre são 3 níveis de meta. Uau! Né? O piso, a desafiadora, que tem que ter o estímulo a mais, e aquela meta que, meu, se a gente chegar, e vai chegar, né? Porque todo mundo fala, né? Ah, pô, até o foguete não dá ré. Não. Até alguém foi lá e fez o foguete dar ré. Né? O Elon Musk foi lá e conseguiu fazer o foguete dar ré. De ré agora. Né? Não dá pra falar isso. Não dá mais pra falar isso. Tem que mudar a fala. Alguém fez. Então é a mesma coisa, os objetivos, as metas. Vamos vai, sei lá. extraordinário. É, e aí extraordinário. eu faço a mentoria. Tu fazendo o teu ordinário, o extraordinário é ele que faz. A gente não tem essa um devocional na empresa toda segunda-feira, e vou deixar aqui até esse pitch, né? Vou fazer um pitch de venda no podcast do meu amigo Jonathan. Olha que coisa linda. Mas a gente na Lennon, toda segunda-feira, a gente faz aberto, e foi o provar isso. A gente toda segunda de manhã? Toda segunda de manhã, aberto, canal aberto, a gente faz lá na live, tá lá aberto no meu Instagram. Quem entrar lá no Instagram, Lennon Que horas? de imóveis, depois tu olha ali, eu acho que eu nem lembro o nome do meu Instagram, como é que é. Cara, a gente, de manhã eu já entendo que a segunda-feira é primícia, pela manhã. Então, às vezes eu começo às 9, às 9h30, às 10 horas, mas de manhã eu já entendo que aquilo ali é um momento para nós ter de... E aí eu faço sempre uma mentoria pela manhã, na segunda-feira, pro Pablo Marçal. Tem lá o FDP, lá, sei lá o que é o FPV, é o plano dele de fidelidade lá e tal, e aí os cursos que ele tem e tal, eu tenho... E segunda-feira eu tirei por praxe de fazer o pior ano da vida lá que ele faz. E ele falou algo e eu falei no nosso devocional. Para você viver o extraordinário, faça a gestão do ordinário. É aquilo que a gente fala agora. O cara sonha demais, fala só coisa grande, mas não faz o pequeno. Não faz o básico, aquilo que é tangível, aquilo que ele consegue fazer hoje. Se você faz gestão daquilo que é ordinário, aquilo que você tá ao teu alcance, que ali é aquela meia meta que tu falou, tu vai alcançar a última. Agora não adianta tu ficar só olhando lá o final e não viver o processo. Né? Então, assim, a gente precisa saber o destino que a gente quer ir, beleza. Mas curta o caminho, cara, curta o trajeto. Viva esse ordinário para poder alcançar o extraordinário, né? Então é lindo isso. Então a fala nossa, eu com o Emerson, foi isso no Bittencourt, trabalhamos ali muito. E aí, cara, eu saí fora do propósito de Deus. Hoje eu entendo isso. Olhando pro passado e puxando algumas gavetinhas, assim, botando de volta, que eu não gosto de falar delas. Mas assim, pá, cara, a gente... quando eu fui pro ramo imobiliário, daí eu fui pro ramo imobiliário, foi um presente de Deus pra minha vida. Trabalhei uns 2, 3 anos lá. E foi através de Bittencourt, verdade, na minha segunda volta. Um corretor olhou pra mim de vendedor lá e disse, cara, tu serve pra ser corretor, mano. Tu nunca tentasse? Aí me deu um livro. Até hoje eu sou grato por ele. Tivemos alguns contratempos, mas já resolvemos e foi maravilhoso. Gilmar Rodrigues. E com aquele livro, eu estudei aquele livro lá e disse, cara, gostei do negócio. Eu disse, cara, vou ir pra corretagem. E aí fui pra corretagem, Deus honrou. Nós estávamos orando, já vinha pedindo. E aí fui pra corretagem. Foi bênção, aprendi bastante. Mas era lá em Mariscal, cara. 22 anos, 25 anos atrás. Pensa, aquilo era uma viva alma. Sim. Passava a cada ano. Não existia nada. O resto era só fumaça, tu via lá nas outras ruas. Não passava nem na frente do teu escritório. Eu digo, meu Deus do céu, lá vem uma fumaça. O cara passava lá, meu Deus do céu, pessoal. E eu comecei de corretor lá, fiquei uns 2, 3 anos e saí fora do propósito. Podia ter continuado, mas ele falava uma fala e aí, através daquilo, criou algo no meu coração. E eu disse, cara, eu não vou voltar a ser corretor, senão ele vai dizer que eu fui lá aprender dele e querer montar. E não tem nada a ver. Hoje a vida eu digo o seguinte, cara, hoje eu tenho essa consciência. E eu falo que a gente, como corretor de imóveis, temos imobiliária, a gente passa a ser uma escola de corretor, é verdade. E as pessoas vão se conectar contigo, vai estar ali contigo na frequência e no tempo que tiver, e daqui a pouco elas saem, vão montar uma concorrência, vão montar uma delas, e elas vão crescer, mas ao mesmo tempo tu também está crescendo, e o mundo vai seguir. Mas eu na época eu era muito fechado, mano. Eu digo, não, o cara dizia, tô criando uma cobra pra me comer. E aquilo entrou no meu coração, o inimigo deixou, eu deixei, né, e enraizou algo. O dia que eu sair daqui eu não vou ser corretor. Não tá dando certo pra mim aqui. Se eu montar, ele vai dizer que eu aprendi tudo e ainda fui lá. Nem aqui deu certo. Aí se eu montar que deu certo, ele vai dizer que eu aprendi dele, que aqui eu não tô conseguindo virar. Não tava bom pra mim, não tava conseguindo virar, mano.
E aí fui pra representação, fui pra outros lados e ali passei um trabalho danado. E foi onde tem a história do ferryboat. Dei uma volta longa pra dizer isso. Chegou uma fase da minha vida que eu, aprendendo Herbalife e fazendo... Cara, eu andava com os brochão assim, tamanho... Perca peso, pergunte-me como, até isso eu já vendi. Pra dar certo na vida. Não tenho vergonha de falar, a gente tem que viver do passado e contar. E admiro, gosto do produto, acho legal e tem muita gente que dá certo, mas ali também pra mim não tava conseguindo. E aí, cara, tinha trocado de carro com um abençoado e fiquei com o ômega dele. E aquele ômega dava mais trabalho do que andava. Imagina. Mano, verdade, cara. Mas queria andar de ômega. Tem coisa que tu não tá preparado pra aquilo, mano. Não bota o pé, vai devagar, aceita a realidade que tu vive, não queira andar com aquilo que não é. Antecipar, né? Antecipar, cara, antecipar a benção, não adianta. E aquilo ali foi, cara. Fiz fora da vontade de Deus ali, e chegou aqui em Itajaí, esse ômega ferveu o motor. E aí eu paro num lugar, até para pagar o estacionamento, nem sei como é que foi aquilo, se for guinchar o ômega, isso eu não sei essa história, eu só sei que eu fui no Banco do Brasil e tentava sacar dinheiro. Cara, nesse caixa só sai nota de 50, então se não sai 50, eu vou ver se sai nota de 10. Qual é o caixa que tem nota de 10? Também não saiu nota de 10. Essa era a fase do momento de minha vida, quando você tá fora do propósito de Deus. E aí liguei para um cunhado meu que morava em Penha, vieram ali me buscar, passei o ferryboat. Cheguei lá brabo com Deus. Aí, sabe o ser humano que ele não sabe olhar para seus próprios erros e entender onde é que ele errou? E alguém errou. Alguém é errado, mas nunca é ele. Eu passei por isso. Todo mundo passa, eu acho, né? E eu disse, cara, então agora se não é eu errado, é Deus. É Deus que tá. Eu fiquei brabo com ele. Os caras lendo, hoje vai ter uma vigília. Vamos numa vigília hoje? Não quero ir pra vigília, não quero nada de Deus. Tava brabo com Deus, cara. Olha só, cara, um bocó. E aí fui nessa vigília e lá Deus usou um amigão meu, que na época era um diácono, hoje já é um pastor e tal. E Deus usou assim na íntegra, cara. Porque se vestir bem, camuflar alguma coisa, a gente é bom nisso. Mas a gente cheira, cara. O Espírito Santo de Deus, ele comunica. Onde você chega, não adianta você querer maquiar, querer contar uma história. Aí a gente vai falar de verdade agora, de vendas, e vamos chegar nisso. Mas ela vai na frente, cara. Você é reflexo, não adianta. Você tem que estar bem interior, você tem que estar bem consigo mesmo. Você tem que estar bem com a tua família, com o teu bem-estar, nos pilares da vida, hoje seja espiritual, financeiro, emocional, em todas as áreas da vida, porque, cara, vai cheirar, mano. Tu vai sentar em mesa que tu não vai conseguir comunicar e tu tá precisando acertar. Então, nesse Fundamento, né? São os fundamentos, fundamentos, cara. E nesse momento eu tava assim, aí cheguei lá atrás da igreja, parecia que era o mais cheio de conta e dinheiro. Porque roupa bonita e botar, eu sabia, ajeitei lá, recém-casado com a mulher, bonita, tava nós dois lá no finalzinho, brabo, cara feio lá, quietinho. E, rapaz, num porão de igreja, um camarada começa lá e nós olhamos daqui e dali. Eu tô vendo um casal lá no fundo lá. Quem é aquele casal lá? Por gentileza, fica de pé. Aí, barbaridade, não acredito. Hoje não, né? Eu brabo, rapaz, todo cheio de razão, né? Aí eu me levanto e ele diz assim, ó, meu filho, e começou a falar coisas, cara. Da minha infância, tu nem era pra estar aqui. Cara, eu nasci feito uma cirurgia por um médico que nunca fez uma cesárea. E o médico assina um documento e diz, cara, isso é inadmissível. Se o feto já morreu, vamos salvar pelo menos a mãe. Se vocês não estão conseguindo tirar o feto com ferro, não estão conseguindo tirar, eu vou abrir ela, eu assino o que vocês quiserem, mas eu vou abrir essa mãe. Isso aqui é inadmissível, deixar a mulher morrer aqui em cima da mesa. Porque há 45 anos, se não tinha um médico, o médico estava numa bebedeira, estava fora, numa festa, e não tinha quem fizesse a cesárea. E até isso ele falou naquele porão de garagem. Tu não era para estar aqui. Desde o vento da tua mãe. E aí eu disse, o médico vai lá e faz a cesárea que nunca tinha feito e tira um camarada que pra medicina já estava morto, já tinha. E de repente conseguiram fazer chorar e hoje tá aqui falando nesse podcast. E o cara fala isso lá naquele porão de garagem, cara. E aí chega e diz assim, ó, a fala que dali foi uma mudança de vida na minha vida. Ele disse, a tua vida material é reflexo da tua vida espiritual com Deus. Aí quebrou tudo. A tua vida... Essa fala, essa frase, essa nota, João, porque isso aí foi forte. A tua vida... Material é reflexo da tua vida espiritual com Deus. Quando tu falasse que nós somos espelho, que nós somos sal e luz, que a gente faz a diferença na geração que a gente vive, nas relações, nas mesas e onde a gente coloca o nosso pé, é isso aí. E aí eu tomei essa fala, Jonatas, e vou te dizer, mano. Eu e minha esposa voltamos
Pegamos aquele passado e começamos a olhar. Onde é que a gente errou? O que que a gente tá fazendo? A gente precisa parar um momento na vida e fazer isso. Uma retrospectiva. E recalcular a rota, né? E recalcular a rota, mano. O GPS aí, Fazer o ajuste, né? fazer um ajuste. E aí eu e ela ajustamos a rota. Muita coragem. Tirar o que não é necessário. Aí nessa hora tu tem que usar aquela fala que tu escreveu lá. Tem que ter muita coragem, Verdade, muita humildade. verdade e muita humildade. Que daí é a vulnerabilidade pura e crua, né? É isso. Porque tu tem que ressignificar e tu tem que ter um recomeço. A vida é isso, mano. Eu e minha esposa voltamos pra cidade. A gente tava voltando, pedindo perdão pro pastor. Comecei a ser líder dos adolescentes na igreja. Comecei a frequentar. Não porque é a igreja, ou, né, eu quero deixar claro aqui, às vezes a gente, o cara falando de igreja, falando de Deus. Eu acredito em Deus. Eu sou fã, apaixonado por ele. E não quer, cara, seja a igreja A, B, C ou D, eu voltei porque eu era assembleano de natureza. Hoje eu sou identidade church. Minha mãezinha olha lá e diz, meu filho, uma hora tu volta, né, meu filho? Tu tá lá na igreja da parede preta, misericórdia. Tem humildade de falar isso aqui, né? Mas eu digo, você tem que estar onde você sente a comunhão e você se alimenta. Porque é uma ligação que tem que existir. Nós vivemos num plano terrestre, somos hoje do pó da terra, temos essa matéria humana aqui, temos uma alma, que eu brinco que é o amortecedor, que equilibra esse corpo que tende a buscar as coisas terrenas e equilibra o que a gente precisa se alimentar, que é o espiritual. Então, esse Que é a vida que habita em nós, né? É isso. É o espírito, né? É isso aí que é espírito, cara. Então, cara, a gente precisa se alimentar. Assim como a gente come o feijãozinho com arroz, a gente precisa também comer da palavra. E aí, então não estamos aqui falando de religiosidade, de nada, cada um vai ter a crença e a fé onde quiser, seja se é Deus, eu acredito em Deus, mas a gente precisa ter uma fé, a gente precisa acreditar, né? E com isso, cara, o que aconteceu? Eu fui pro meu pastor da época e disse, cara, eu preciso te pedir perdão. Eu ausentei da igreja, a minha vida até aqui só foi sustentada porque foi Deus. Eu faz meses, anos que eu não venho na igreja, que eu achei que na força do braço, que eu sozinho ia dominar o mundo, ia ser o cara, e não aconteceu nada disso. E aí é verdade, humildade. Eu quero te pedir perdão, preciso que tu me abrace aqui de novo, quero voltar aqui de novo a ter a comunhão na igreja. E ali eu comecei de volta, o Jonatas, e naquele ano, cara, eu conto com muita humildade isso, tá? Quando você decide calibrar a rota, o improvável, aí é o Lucas 1:37. Para Deus, nada é impossível. Nada. Esse versículo eu amo, gosto e falo muito dele. É um versículozinho curto da Bíblia. Mas é Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Deus nada é impossível. Naquele ano, Jonatas, o cara que estava com o ômega fervido o motor, não tinha dinheiro para passar o ferryboat. Eu encerrei o ano com Vectra 0. E aí nós vamos poder falar de vendas e dizer isso, cara. Ai, foi como, Leno? Foi justamente calibrando a rota, entendendo que a gente precisa estar no lugar certo, no momento certo e cuidar disso, porque muitas das vezes as pessoas estão no lugar errado, cara. Isso pra mim chama-se integridade. Esse ajuste de rota que você fez foi integrar-se novamente a si e ao chamado que já existia em você e de fato caminhar o caminho reto. E ser inteiro, né? É isso, Não inteiro. pela metade, porque integridade é isso, é inteiro. Eu fui no... Integridade me chamou... Por isso, tu sabe que nós somos na Bíblia chamados de indivíduos? Indivíduos. Por que indivíduos? Significa não separado por dois. Uau! É isso. Que coisa... Indivíduo é não separado por dois. Guardar isso aí, mano. Indivíduo significa isso. É não separa por dois. Então, assim, é um só. E a ideia do homem moderno hoje, que o homem é corpo, mente e espírito, né? O corpo, alma e espírito, isso vem de Platão. Isso não significa, isso não tem na Bíblia. A Bíblia diz que nós somos indivíduos e que nós somos um só. Então, corpo, alma e espírito é um só. É uma coisa só. E quando a gente, de fato, tem aquela guerra entre a parte espiritual, porque tudo aquilo que é de ruim na nossa vida, toda má escolha, é certo que ela está pautada das coisas da terra, desse mundo caído. Porque a gente vai viver os nossos desejos que são enganosos. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E é espírito. E a nossa vida foi pré-estabelecida antes do ventre da nossa mãe. Então já há um caminho virtuoso e um caminho que a gente vai viver a
boa, agradável e perfeita. Não, e fala ainda, Só que- para que experimenteis, né? Para que experimentei só. Que é a experiência, né? Porque a gente precisa viver experiências, né? Esse versículo eu acho lindo. E esse é o caminho da paz e da prosperidade. Só que quando a gente começa a querer ser autônomos, a querer achar que a gente tem a condução da nossa vida e a gente começa a ser guiado pelos nossos desejos e pelos prazeres, a gente começa a entender que a gente começa a trilhar um caminho que é, às vezes, possivelmente um atalho. E eu sempre falo que tudo aquilo que não é o caminho é um atalho. E atalho leva à morte, leva à depreciação. O caminho, ele por mais, às vezes, difícil que seja, ele vai te levar a algo virtuoso, a paz, a abundância e a prosperidade. Né? Então, Verdade. eu trouxe aqui uma coisa que você colocou, né, sobre a humildade, a vulnerabilidade que você teve de ir lá, voltar atrás e reconhecer o erro e tudo mais. E isso está conectado a humilhação. Porque tem uma passagem na Bíblia que Cristo lhe fala que ele está na mesa com os discípulos e vem uma mulher pedir algo para ele, eu não me recordo o que, era alguma coisa sobre a filha dela. E aí ele fala, né, sobre que ele não estava dando atenção para ela ali. E aí ele fala sobre pão, né? Ela vem pedir o pão e ele fala, né, que o mestre não dá pão ao seu. Eu não me recordo ao certo como ele fala, que ele não vai jogar pão ao seu cachorrinho, né? E aí ela fala, né, mas meu mestre é um bom mestre. Deixa eu até procurar o meu celular. Na hora ela diz isso, né? Ela chegou isso. Amanhã é bom, Samuel, tu pode ajudar nós aqui? A parábola A parábola dos pães, pão. né, que ela Quando ela pede para Jesus. também se alimenta do pão que cai na mesa do seu senhor, né? Mas Exatamente, mas os cachorrinhos se alimentam do farelo, farelo, né? Do resto dos pães que cai da mesa do seu senhor, né? E aí, tipo assim, ó, por que aqui eu falo de humilhação e eu cito essa palavra? Porque o mundo, né? Eles geram sempre uma ressignificação daquilo que a palavra fala em si, né? O mundo fala, os humilhados serão exaltados. E não é isso. A Bíblia nos fala que aquele que se humilha será exaltado. E você se humilhou naquele ano com o ômega lá ferrado e no final do ano você estava com o Vectra no final do ano. Não, foi incrível. Tá? E você fez o quê? Se humilhou, colocou nessa condição de vulnerável e reconheceu o seu erro. Eis-me aqui novamente, né? O voltar com o rabo entre as pernas, né? Minha irmã fala muito isso. E se colocou nessa condição e você foi exaltado. Mas por quê? Porque você se fez vulnerável, né? E agora eu deixo você chegar na tua história da venda aí com essa verdade que te trouxe essa autoridade que você constrói hoje, o que você está construindo hoje lá em Momias. Então, esse é o Leno, cara, assim, ó, e naquele ano eu voltei de novo pro propósito, que era, cara, era corretagem. E aí Deus fala para mim, o pastor disse, não, Leno, vem que Deus vai dar tudo certo. Eu comecei a orar, pedir a Deus e me coloquei ali de volta na palavra, e aí o que acontece, meu amigo? A gente recebe ali uma mensagem, eu não vou abrir uma porta nem duas. E Deus é esse Deus, né, que ele abre porta e fecha a porta. E aí ele abriu umas 3 portas, mano, até de volta para voltar para Antônio Bittencourt, eu era para gerenciar uma loja, assim do que, e era para ser um corretor de imóveis de novo. Aí eu disse, cara, eu vou ter que voltar, cara. Isso era uma vaidade, um ego meu, daí eu já tinha mais clareza. O que o cara tá pensando em mim se eu ia botar, que eu captei coisa dele, ou porque ele que me deu a oportunidade, agora eu não posso continuar. E ali eu fui primeiro ouvir a voz e disse assim, eu vou lá nessa imobiliária. E lá a gente teve uma conversa, fiz um desafio com ele. Falei em casa com a minha esposa, sentei com ele disse que não. Voltei para casa e disse, então não é para ser. No outro dia ele me liga, não, vem aí, vamos começar. E ali a gente começou no ramo imobiliário e desenhamos uma história, graças a Deus. E fiquei um tempo como corretor de imóveis, vivi aquele tempo ali como corretor de imóveis junto com ele. E num tempo oportuno, cara, eu digo assim, ó, tem coisas e lutas que vêm pra tua vida que é pra te projetar. E a gente não tem que se vitimizar, né? Porque se vitimizar seria fácil. Ah, vou me vitimizar aqui. Não, você tem que olhar, aprender com aquilo ali e dizer, cara, o que tu quer comigo com isso aqui? E aí cara, a única coisa que eu digo que o ser humano carrega, eu tenho isso comigo assim, cara, eu não tenho um pai com dinheiro, não tenho uma mãe com muito dinheiro, mas eu tenho, primeiramente, Deus na minha vida e um bom nome. Porque daí com um bom nome, cara, tu chega e tu consegue... Mas tem o pai que é o dono do ouro da prata, né? Não, então... Deus mas é aquilo que tu falou, se tu não te humilhar, mas depende de ti. Claro. A decisão tá aqui. Sim. Ele tem um celeiro cheio para cada um, quem tá ouvindo nós aqui hoje tá aqui, é uma fala que a gente tem que olhar isso aqui.
Não, não, a bênção que eu tenho, o sol vem para todos, a chuva vem para todos, as oportunidades vêm para todos. Só que é nós que temos que ter essa escolha. Nós temos que decidir andar no caminho. Então, quando eu te falo de cuidar do bom nome, é isso, porque às vezes, não, eu não vou não. Aí junto, pô, o Leno marcou comigo, não teve hoje aqui. Tá sendo um bom nome? Não. Liguei lá, o cara, não cumpriu com aquilo. Então, uma das coisas que eu sempre digo, cara, eu preciso honrar com um bom nome. É isso que eu vou ter que cuidar. Mas isso ao mesmo tempo que enche de envaidece. E aí eu fiquei brabo no momento lá, porque o cara duvidou de mim, o cara achou que eu tinha pegado uma comissão dele, que eu tinha metido. Pô, eu sempre estive aqui pra ajudar. E aí tu bobear, tu deixa o inimigo te usar, tem que vigiar. Só baixa, guarda e diz, Deus, o que que eu tô passando aqui? O que que tu quer comigo com isso? E aí quase que eu entro numa furada ali. Mas aí baixamos a frequência, eu e minha esposa. E aí abrimos então a Leno Imóveis, que faz 13 anos que a gente tem a imobiliária, vai para 14. E ali eu comecei então a desenhar uma história. Foi através de uma frustração, de um momento de desconforto de novo no ramo imobiliário. E aí eu fui pro ramo imobiliário então com esse nome. Esse nome tem uma história muito engraçada, porque na época, mano, a maioria das imobiliárias era o nome pessoa física, né? E é mais barato. E aí tu pensa, Odilênio, a minha mãe fica brava se ela ouvir esse podcast. Odilênio, corretor de imóveis. Já começa quebrado só com o nome da galera. Ela não vai ficar brava comigo, ela me ama, essa minha mãe é uma besta. Mas pensa, abrir uma imobiliária lá, Odilênio, corretor de imóveis, não caía na minha cabeça. Agora, Leno, o nome, né, no apelido na escola, era Leno. Leno. Aí Leno, eu digo, pá, daí é legal, né, cara? Eu acho que eu vou botar Leno Imóveis. Mas o que é você ter uma visão? E isso vai uma chave aqui pra nós. Cara, tudo que você fizer, faça com excelência. Deus te deu uma visão, o Deus que dá a visão dá a provisão. Né? É um clichêzinho? Não, isso é verdade. O Deus que vai te dar a visão, ele vai dar a provisão, mas você tem que trilhar o caminho certo. O que eu fiz? Cara, vou abrir a imobiliária, vamos gerar um nome e vamos registrar essa marca. Olha, um manezinho, comedor de pirandago, querendo registrar a marca. Há 15 anos atrás, não, tu pensa, 14 anos, aí eu vou para a província Marcas e Patentes. Vamos registrar a marca. Não tinha mais. Leno. Não, antes da província, o que aconteceu? lenoimóveis.com.br. Se talvez entrar hoje, eu não entrei ainda contra essa empresa, que eu acho que já tem 20 e poucos anos e também tá lá em São Paulo, amém. Mas eles já queriam que eu pudesse entrar lá e dizer, não pode ter essa marca, porque a gente registrou Leno. A Leno tinha em São Paulo. E eu não podia registrar essa marca, porque como é que eu ia ter lenoimóveis.com.br, já era deles. Aí eu ia botar Leno, Indy, ponto não sei o quê. Sim, sempre foi o domínio, né? Aquele BR. Sim. Aí tô dentro da Tuts aqui na padaria e na Embraed, que o Rogério ainda era vivo da Embraed, eu já, como corretor de imóveis, cara, sempre almejando estar com grandes negócios. Essa é uma chave, estar em mesas de gente grande, estar em mesas de gente que te projetam, a gente tem que se permitir. Com certeza. Essa é uma chave. E eu, assim, ó, cara, eu mesmo lá de Zimbros, lá de Bombinhas, mas eu fechei negócio com o Embraed, fechei negócio com a FG, fechei negócio. Depois, claro, tem uma chave aqui, aí você cresce, aí você vira o empresário, né? Tem que cuidar muito com isso, e agora eu venho trabalhando muito isso, porque aí você fica dentro da empresa, e aí fica na gestão, aí você fica no operacional em vez de ficar no estratégico, e aí você deixa de fazer aquilo que você gostava e fica lá só cuidando, e você deixa de honrar. Mas na época, cara, eu como corretor, eu andava ali dentro. E aí o Lennon vem da onde? Eu tinha chegado dos Estados Unidos na época, e trouxe um tablet. E aí a Adriana, que é aqui de Itajaí, que até uma hora foi diretora lá da Embraer de uma época, e ela, na hora assim, deixa o Rogério junto, deixa o tablet aí, e amanhã tu pega, eu vou baixar um aplicativo. Começou a era dos aplicativos. Sim. Baixar o aplicativo dos corretores da Embraer aqui pra te ter. Cara, quando eu voltei no outro dia pra pegar o tal do tablet, Tava com Leno. aos cuidados de Lennon, um marca-texto rosa, que fluorescente. Lá saiu pra padaria, tuts, e aí liga pro domínio lá para comprar o .com.br, lenoimóveis.com.br, liberado. lenoinvestimentos.com.br, liberado. Eu digo, cara, achemos o nome. Liguei para a província Marcas e Patentes, até hoje tá lá a Edna, que trabalha com eles. Fiz outras marcas depois disso. Eu fiz com a província também, o da Elo e da Ecológica. Que legal, cara. E aí liguei lá, pô, tu insiste em botar teu apelido mesmo, né? Eu disse, cara, vambora. Lennon, dá certo? Ela disse, não vai dar certo, né? Aí registramos, é marca registrada desde então. lenoimóveis.com.br, Leno Investimentos Imobiliários, né? Que é a marca que a gente tem registrada já. E ali começou então um desenho de uma identidade então que realmente se remete, né?
Eu vejo o Adibs falar muito sobre isso, né, cara? A gente vende e não adianta, a gente se conecta com pessoas, né? Não com produto, né? Então eu tenho essa dificuldade, preciso estar mais. Hoje vir aqui é isso. A gente precisa, as pessoas têm que ver a cara, muitas das vezes, né? Claro. Porque o comércio, a venda do produto é isso, né? A pessoa se conecta com a pessoa, não com o produto, né? Então, quando tu me convidou lá, eu disse, cara, eu vou nesse podcast e a gente vai começar realmente, porque muitas das vezes você fica nos bastidores. Você monta um negócio e aí você começa a dar certo, aí cresce e quando você se dá conta, fugiu da mão. E eu acredito que estou falando aqui nada muito diferente do que acontece com muitos. Com Vou ter certeza. essa vulnerabilidade aqui, tu que está dentro de empresa, então, e a tua empresa hoje que lida realmente com negociações de empresas que já tem equity, que já tem né, e uma história para poder ser multiplicado o seu patrimônio ali, exponencializar o número dela, né? Então, tem uma fase que passa isso. Então, hoje eu falo e digo humildemente, tá? A nossa empresa desconstruiu o castelinho para construir de novo. Porque chega uma hora que tu vai, e aí, cara, meu amigo, não adianta. Você como líder tá torto, os pau que nasceu torto, é uma fazenda de eucalipto, tudo torto. Como assim, Leandro? Fazendo uma cavalgada, tive um cavalo que me ensinou algo. Isso vai ficar na história aqui. Uma eguinha que eu comprei, até hoje eu tenho ela, tá no sítio de um amigo meu. Ela deve estar com uns 12 anos. Cara, mas assim, ó, literalmente, quando eu consegui usar ela depois de 6, 7 anos, 8 anos, eu sei que eu fui fazer uma cavalgada com ela, tem bronquite, tomei um monte de injeção de corticoide, mas eu queria fazer uma cavalgada, era meu sonho. 4 dias no meio do mato com o cavalo. E o cara na minha frente, lendo, daqui a pouco tu vai chegar na minha fazenda e tu vai ver os meus eucalipto. Olha esse eucalipto aqui, Leandro. Aí eu olhei, no meio do mato, Deus falando comigo, ele não sabia de nada. Eu fui para aquela cavalgada triste, chateada, dizendo, meu Deus, tu me deu uma empresa, deu tudo certo, agora eu não consigo gerir pessoas, não consigo fazer com que as pessoas entendam os processos. Na história do CRM, ninguém nem sabe o que é um CRM, mas eu tenho que ter os dados catalogados, e não dá, e pensa numa briga interior comigo mesmo, cara. Sim. Todo mundo, não, isso Seu não é, nível. isso não é. E ela meio cavalgada lá, Deus, tu fala comigo, Deus, preciso de uma luz, preciso de algo. E aí o cara lá na minha frente, dono da consultora Lili, também não sabe dessa história, um dia eu tenho que olhar para ele e falar isso. O Lili com um cavalão grande. Aquele cavalo dele, eu dizia, ô Lili, o entre-eixo é muito longo. Mas um cavalo grande mesmo. Era manga larga. Manga larga. Eu com uma crioula assim, saí correndo atrás, né, cara. Ele dizia, não, a passada dela e eu atrás dele ali, cara. E ele passou numa hora assim, numa plantação de eucalipto. E pra nossa vida isso serve, cara. E ele disse, Leno, tá olhando esse eucalipto na beira da rua? Olha só. Eu disse, pô, cara, esses eucaliptos aqui são grossos. Os caras plantaram aqui, depois foram plantar lá dentro, será? Eu disse, não, Leno. Eu penso um pouquinho mais, né? Aí eu olhei e disse, rapaz, pois é, mas só os que estão na beira da rua aqui, né, cara? Lá dentro, lá tá fino, tem uns tortos, isso aqui pegou. Rapaz, diferente dos outros, parece que plantaram, foi tudo plantado igual, né? Tudo na mesma época. E, meu Deus do céu, ali Deus começou a falar comigo, tratar. O que esse eucalipto quer falar comigo, né? Aí ele foi dizer pra mim, Lena, que tem que ter manejo, né? E tu vai ver a minha fazenda, quando chegar lá, a gente saiu de Nova Trento pra ir a Apiúna, de cavalo. E eu Nova Trento pra Apiúna. Meu amigo, claro de... Cama escola, dormimos em coisa, andamos no meio de rio, foi loucura. Cheguemos lá na fazenda dele, ele disse, olha aqui, ó. E ele na ida ele tava dizendo, Leno, maneja isso, né? Tu tem que, quando o eucalipto começa a crescer, tu tens que cortar, tens que olhar qual que tá mais grossinha. Esse aqui fica, aquilo ali não. A vida é isso, nem todo mundo vai crescer contigo, nem todo mundo vai andar no teu caminho, nem todo mundo vai ser... Cara, a gente é o ciclo da vida. Assim, o ciclo que tu não encerra é o ciclo que te mata. Então, às vezes, num relacionamento, ou no negócio, ou na empresa, é até aqui, daqui pra frente, não é o que te trouxe até aqui que vai te levar para outro lado. E aí foi isso que lá naquele dia eu entendi, cara. O meu manejo estava zero. Crescia de qualquer jeito, regra não clara, empresa, sabe assim? Gratidão no talo, meu Deus, chegamos até aqui e tal, mas Deus quer o quê? Ordem, decência, honra, tu começou falando aqui de honra. E se você não fizer as coisas com o princípio da honra, se você não fizer as coisas com ordem e decência, se você não levar as coisas com posicionamento, você mesmo é culpado de tudo aquilo. Porque você é resultado daquilo que você plantou. Você tem a barriga que você merece, você tem o resultado que você merece, você tem a vida que você merece, tem o casamento que tu merece. Porque é tu que decide, cara. Voltamos lá na decisão. Tu decide ter um casamento top. Tu decide ter uma vida de prosperidade. Tu decide ter uma amizade íntegra, inteira, verdadeira. Tempo de mesa, comunhão. Negócio, né? E tu decide ter um negócio que vai ter um manejo.
Cara, até aqui tu foi, mas daqui pra lá não, meu irmão. Aqui tem dono, aqui funciona assim, aqui tem regra, aqui tem princípio, aqui tem... Daí isso já tá na cultura organizacional, né? Tá no DNA do negócio. Isso, mano. Então por isso que eu te falo que eu tive que desconstruir pra construir de novo. Quer dizer, quando tu vai querer calibrar algo, já não calibra mais. Porque o cara também já tá validado. Mas desse jeito pra mim deu certo, cara. O que tu vem falar isso pra mim? Eu sempre fui o cara que fiz sem CRM, agora tu vem com CRM. Agora tu é o cara Trello, daí na época era um CRM do Trellozinho lá, que eu comecei. Agora tu quer um corretor Trello. Você tinha que Que escutar. o Trello é mais uma gestão de tarefa, né? Mas eu queria ter algo ali pra Sim. dominar, né, cara? Pra Claro. começar a ter um controle. O que tu não mede, cara, tu não consegue tomar decisão nenhuma. Tu vai tomar decisão daquilo que tu mede. Daquilo que tu metrifica. Quando tu metrificou, tens ali, agora tu tem tomada de decisão. E aí eu queria ter isso na empresa e não conseguia. E aí depois, cara, daí tu vê a debandada e vai indo pra cá, pra lá. E eu digo, cara, é um preço a ser pago. E eu decidi passar esse preço. Alguns anos atrás, quando meu financeiro ainda olha e diz, Lendo do céu, nós temos uma estrutura grande. Pra época, já era a gente sempre teve vontade de fazer um negócio legal. Quando abrir imobiliária lá, a tua vida, o lugar que você vive, aquilo passa a ser natural pra ti. Aí quando tu constrói isso em outra mesa, em outro relacionamento, pra outros, meu Deus, mas pra ti, tu já tava convivendo com aquilo. Sim. Então quando eu montei a imobiliária lá, cara, pô, aquelas cortinonas lindas, uma TV de 80 polegadas que nem existia. Uma sala bonita de móveis sob medida, tudo de top e tal, e lá aquelas mesas antigamente de escola ainda, aquelas coisas. Cara, mas é que tu andava em Balneário, já era essa a realidade. Aí tu levou lá pra Bombinhas, a realidade tu tava vivendo aqui. A marca veio gerada dentro da Tuts Padaria, tu tava dentro da Embraer, tu tava dentro da FG. Aí tu foi montar lá, tu já montou algo com aquela mentalidade. Por isso a importância das mesas que você senta, dos lugares que você frequenta. Isso é muito importante. E aí, cara, quando eu montei imobiliário e tal, bonito, todo mundo dizia, mas eu precisava mudar aquilo e trazer de volta para uma realidade. A estrutura era grande, já tinha uma estrutura legal, tinha. Mas aí tu descer de novo, meu irmão, é punk. Aí tu decidir catraquear um negócio. E aí foi onde a gente foi fazer isso. Então eu digo que hoje, vindo de lá para cá, até perguntou, Leandro, tem quantos colaboradores e tal? De cara, daí nós vimos fazendo conta em cara, nós temos 11 corretores vivendo, 9 de locação, mas aí tem gestor para gerente de comercial de locação, gerente para fazer a parte de manutenção e gestão de toda a parte de imóveis que a gente administra, mais de 200 imóveis na carteira, só de locação. Aí tem 2 financeiros só na locação, mais o financeiro lá em cima, mais não sei o que, no final dá 40 com esse, fora os que vai vir por fora, que são as faxineiras, aí tu tens os terceirizados que tu envolve ali, manutencionistas e coisa, mas só interno ali a gente já tem umas 40, 45 pessoas. Mas a gente vê que nós estamos recém saindo de novo. Com humildade eu falo isso, Jonathan, de um tapume. Cara, como assim, Leandro? Tem horas na vida, na empresa, no negócio, que não sei se eu tô certo, tu que lida com muitas empresas, eu acredito que assim, passa por isso. Tu precisa desconstruir algo, sim. Porque quando tu quer construir no meio do caminho e remodelar, não vai, mano. Não ia. Eu não consegui, Jonathan. Chegou um momento que o meu financeiro disse, Leandro, o que vai acontecer, cara? E nós sempre acreditando em Deus, né? E também tendo que ter um segundo pezinho, né? Eu dizia, Aline, tem, né? Eu dizia, Aline, Deus vai dar conta, mas se Deus não der conta, vai ser o Sicredi. Tá rindo? Eu tô propaganda do Sicredi hoje, teu podcast. Rapaz, embarquei, botei a minha gerente no banco, tá rindo, né, Jonathan? Ei, botei a minha gerente no banco, parei na frente do gerente do banco. A empresa passa por isso ou não existe isso, Jonathan? Será que eu tô falando besteira aqui? Não, existe. Todo crescimento gera esse momento de caos, né? E a ordem é essa. Eu primeiro gero um caos e depois eu organizo. Olha aí, mano. Eu primeiro gero o caos. Não tem ordem. Eu vou crescer e vou estar organizado. Não. Tu desorganiza para haver esse crescimento e aí você vai lá e organiza lá novamente. O que você está fazendo eu sempre falo algo que tu desconstrói uma formatação que não é que não tenha sucesso, mas que você vê que pode se melhorar muito mais, né? Aí você tem que desconstruir aquilo para que a nova forma de se fazer não conflite com a forma atual, porque senão eu introduzo algo novo e eu não removo aquela forma velha e aí vai ficar aquilo que há de vir conflitando com o que há. E aí o que há de vir nunca acontece, porque o que há, ele vai ganhar, porque as pessoas todas, elas ficam protegendo na sua zona de conforto, aquela redoma, a forma tradicional de se fazer. Que aí ela domina, Para que eu vou mudar? A mudança gera de conforto, é desconfortável, e aí tu mexe com todo mundo. Então, assim, vai mexer com todo mundo. E aí tem que tirar várias limitações de cada um, várias, vícios de se fazer uma forma,
né? Vícios até de usar, às vezes, uma planilha, de usar um negócio ali. O caderninho, tipo, tu falou de CRM, né? Um tem um jeito da planilha, outro tem um jeito do caderno. Tá, mas como que eu consigo visualizar um todo? É só usando um único sistema todo mundo e alimentando todo mundo. Porque se não alimentar, não adianta ter só o CRM, precisa alimentar o CRM. Não existe sistemas bem alimentados. Não existe sistema bom se não está bem alimentado. Só vai ser eficaz se houver a alimentação. Que daí a eficiência gera eficácia. Isso. E nem tudo que é eficiente é eficaz. Tem muita situação. Exemplo, às vezes, até a tua empresa, quando você olhou para esse cenário, e aí o financeiro, ele é o que traz a verdade da empresa, o financeiro. E aí você olhou, opa, a empresa tá indo, tá legal, tá eficaz, eu gero negócio, gero isso, gero aquilo, mas possivelmente para você diagnosticar, fazer essa bagunça toda, tirar e fazer todo esse movimento é porque você viu que a empresa ela não está sendo eficaz. Então eu mexo num todo para que agora ela seja eficaz. Né? O que é a eficácia do negócio? É geração de caixa. Né? Caixa é oxigênio para a empresa. Né? Assim como nós seres humanos precisamos de ar, né? Eu preciso encher o pulmão e também o caixa ele é fluido. Não adianta eu encher o pulmão e reter, que tu vai morrer com o ar dentro do pulmão, e não adianta tu esvaziar ele todo, fica que uma hora tu também vai ficar. Então assim, o caixa sadio ele é fluido, né? Ele precisa exatamente, precisa ter um investimento, precisa ter multiplicação, né? Isso aí. Claro que precisa sempre haver um compromisso de preservar o resultado final. Né, vamos dizer, aquilo que você trouxe, sei lá, o meu negócio no final da linha, tudo bem, no melhor cenário, tem que produzir 15% líquido, tem que produzir 20%, 30%. Cada setor tem um cenário, né? Eu atendo empresas que, quando o objetivo deles é 5%, 6%, porque é indústria, mas também em muita larga escala. É uma outra situação, né? 5% é o êxito deles. Claro. Tanto que eles têm lá o impossível deles é o 7%. Que foi desenhado nos OKRs do próximo ano. É porque eles não estavam nem batendo 5%. Eles estavam em 3,8%, 4%, 3,7%. É loucura, mas também é a empresa que é grande escala. A empresa que fatura 12, 14, 15 milhões mês. Isso aí. Né? Então, assim, e tem empresas muito maior. Né? A gente pegou uma outra empresa que também estava lá com faturamento médio de 70, 80 milhões mês. Né? Ela já era uma empresa já de quase 1 bi de faturamento ano. Tá? Quase 1 bi, não, quase 70, 80 milhões vai dar isso, né? 70, 80, é isso aí, é quase 1 bi. Se eu não me engano, o final da conta estava dando 890, 880 milhões ano de faturamento. Só que uma empresa que estava faturando o quê? Tava dando o lucro, na verdade. O lucro, o caixa dele mesmo, na verdade, quando a gente foi fazer, porque na visão, quando o sócio veio nos falar, ele estava gerando 5% de resultado. Quanto foi ver, Nara? Quando a gente foi ver, ele estava comendo o caixa dos anos anteriores, ele já estava consumindo o resultado da empresa dos outros anos. Aquele ano, ele ia terminar com 2,5% negativo. Esse é o desafio, de a gente conseguir ter essas métricas e ter isso tudo para você ter tomada de decisão em tempo real. E no ramo imobiliário, nesses anos que a gente vive hoje, cara, é complexo. Eu fiz curso com o Guilherme Machado, de pagar mentoria com ele de 3 anos, vinha no carro desabafando hoje. E não consegui virar, mano. Porque é um processo cultural muito forte e tem que ser gradativo mesmo. É aquilo que tu falou, tu bagunça e depois volta, arruma de novo e vai indo. Então nós estamos nesse processo. E uma coisa que tu falou que eu vejo que é muito legal é assim, ó, toda verdade deixa de ser verdade quando existe outra verdade. Como assim, Leandro? Aí eu dou o exemplo do meu pai que era pedreiro. Se tu chegasse para ele e dissesse que existia um nível a laser, que saía riscando a parede, que fizesse isso, rapaz, mas ele avançava em ti. Tô certo ou tô errado? Com certeza. Não vai, mano, o que é isso? Tu tá louco? Não, tem que ser nitidinho aquele, com a alinhadinha, caguinhas. Se for uma trena mesmo digital. Uma trena digital pra ele era um absurdo. Hoje a gente tá vivendo... Cara, então assim, ó, toda verdade deixa de ser verdade quando existe outra verdade. Aí no teu mundo, pro teu momento, para aquela realidade é aquilo ali, mas daqui a pouco, por isso que eu te digo, o que trouxe até aqui não te leva para outro lado. A única verdade eterna aí é aquela, né, que a gente sabe, né, que ele veio, né, João 3,16, né? Né? Essa eu amo, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Essa é uma verdade imutável que a gente tá aí. Mas no restante, mano, nós somos co-criadores. Ele disse, vocês têm capacidade de criar.
Eu tenho a mentoria, hoje meus corretores estão na mentoria hoje, lá em Gramado. Canela? Gramado, né? Estão lá em Gramado hoje, tem lá o quê? Uns 8, 10 lá, foram. A gente tá em treinamentos constantes, tem que estar treinando, aprendendo e tal, e foram para lá. O que acontece? Treinamento, melhorias e tal, para mudança de nível e trazer novas verdades de volta. Mas eu queria dizer que eu mandei eles para lá e ia contar alguma coisa para ti agora, até esqueci. Mas o que você precisa estar... em cocriar. E eles são da gestão moderna. Uma empresa lá de gestão moderna faz uma mentoria junto com nós. E numa das nossas reuniões, eu disse, Leandro, vou começar a gravar isso aqui, cara. Cara, o corretor, ele é um criador de oportunidade. Ele tem que, para um corretor que se diz corretor, digno de realmente um consultor de venda, que todo mundo quer mudar nome, né? Todo mundo quer criar uma nova identidade, porque quer criar nomezinho. Cara, você é e Deus deu essa capacidade para nós. Nós somos co-criadores daquela matéria que você tem aqui, você pode criar. Mas a criação nossa de sabedoria. Aí que tá, essa sabedoria vertical, né? Porque na horizontal é uma coisa, agora essa sabedoria que vem de cima, cara, ela rasga e aí... Não, mas a sabedoria vertical total, né? né? Isso porque às vezes o cara só estuda, que é o conhecimento. Para mim, vamos dizer que aí o cara é bom no conhecimento, mas ele chega a ser um cara... Ele tem informação. Mas não aplica da forma certa, não faz, fala na hora errada. Faltou a sabedoria vertical. Não, sabe por quê? A sabedoria vertical é o que gera criatividade. E aí essa criatividade é o quê? Gera solução. Ele não vê problema, ele vê solução. E isso é sabedoria vertical. Legal. Falando... Porque eu posso ser vamos trazer para um lado técnico, engenheiro. Eu sou engenheiro, estou lá num projeto, estou lá na Oxy Empreendimentos e eu diagnostiquei um problema. O técnico que foi lá, às vezes ele pode ser formado em engenharia civil, ter um MBA, ser mestrado numa situação, ele olhou um problema, é uma situação fora da curva, e ele olha aquilo por um problema e ele travou. Opa, problema. Problema. E ele não consegue desenvolver uma solução para aquilo. Tecnicamente ali ele tem conhecimento, ele tem a habilidade, mas falta o quê? O olhar, a sabedoria, né? O olhar para, não, existe uma outra forma, né? E isso, essa criatividade para gerar soluções está muito conectado com essa sabedoria vertical. Sim. Muito conectado. E eu falo muito assim, cara, a gente tem que olhar o problema com gratidão. O problema te faz crescer, o problema te faz isso, né? Então, na venda é isso, nós somos co-criadores, a gente cria, tem que ter essa sabedoria, tem que buscar isso. E muito disso também vem com o repertório, é do todo dia. É o poder do todo dia. Todo dia você está na frente de um cliente novo, todo dia você está num momento novo, você vai buscando essa sabedoria. Porque você precisa se esticar. Agora é atendimento por meeting, agora é atendimento que você tem que fazer um atendimento online. Cara, o mundo virou, modernizou, então você tem que se adaptar às novas modalidades do mundo. E agora pra gente encerrar, que a gente tá no... Meu Deus do céu. A gente falou bastante já. Me empolguei, eu te falei que eu sou influente, tá? Pra gente ir nós estamos bem leve. Ele disse, Leandro, fica à vontade, nem eu vou usar agenda. Eu acho que tu tinha que ter puxado a agenda para nós fazer, porque a fala hoje, o tópico teu aqui falou o seguinte, né? Vender com verdade. A autoridade que dinheiro não compra. Vender com verdade, cara. Olha que coisa linda. Quando tu falou de escrever isso, eu disse, uau, que forte essa mensagem. Lindo. Vender com verdade. Porque recentemente eu tenho uma corretora minha. E ela fechou a venda. E se for olhar lá no nosso Instagram, nós vamos ver justamente uma comemoração lá, talvez ainda, acho que já deve ter, estava só no Store. Ela começou na empresa como encantadoras de apartamento. A gente não chama que são as faxineiras. Nós temos uma equipe, cara, que são as encantadoras de apartamento. Eu brigo com elas. Não, eu chego lá e digo, não admita isso. Vocês são as encantadoras. Os corretores de locação aqui estão tudo vendendo um final de semana, 10 dias, 15 dias na praia, tal e tal. E nós temos que criar estratégia para vender, marketing, para fazer 2.800 contratos. Foi a última temporada. Beleza, tal e tal. Mas quem é a responsabilidade lá na linha final? Chegar e ter um imóvel cheiroso, lindo, maravilhoso. Que o cliente chegue e se encante. Cara, que é isso? Feito como se fosse para Deus. Com muita responsabilidade. E tá na mão de vocês, então vocês são uma peça importante do nosso negócio. Aí elas dizem, então tá bom. E aí eu tenho uma dessas encantadoras, e lá a empresa é muito lindo isso. Secretária vira corretora de venda, encantadora de apartamento vira locação, corretora de locação, e de corretora de locação ela passa agora, tá lá na corretora de venda. Mas era uma encantadora de apartamento. Só que ela já governava desde nova. Tu vê as pessoas quando fazem gestão do tempo,
tem uma vida com propósito. O dono do apartamento chegava pra mim e dizia, meu Deus, então faxineiro chegou lá de Amarok. Eu digo, rapaz, aqui é a turma governo, mano. Essa turma aqui ganha dinheiro. Ei, mas é isso, mano. E hoje ela tá lá de corretora de venda. Não, não posso, não aguento, botei na locação, foi top. Não, vamos ir pra venda. Não, deu certo. E aí me chamou para atender um cliente. Tava apavorado. Não, tá aí, ele numa venda de 1.800.000. Nós precisamos vender, eu quero tudo, tá aí, vamos lá comigo. Pai de paraquedas na venda. Quando sentei na frente do cliente lá, e ela, cara, é nova, tá começando, a minha gerente até tava lá junto. E aí vender com verdade. Vender com verdade é essa vulnerabilidade, que eu falo essa palavra que é, cara, eu sentei na mesa, ela tava na ponta linda, toda tal e tal, e o cliente tá ainda conhecendo a empresa, mano. Ele tá naquela hora ali que é um raio-x, ele tá igual uma máquina fotográfica só tentando entender o que estão falando. No scanner, Raio-x não era um scanner. Aí eu olho pra ela, sentado, conversei, me apresentei pro cliente e digo, mano, o argentino. Eu digo, o senhor conhece bem a história dessa abençoada que tá te atendendo? Cara, eu tava no primeiro momento de gerar uma boa impressão com o cliente. O cliente tá ali dizendo, quem que é essa turma aqui? Boto meu dinheirinho aqui ou não boto? Cara, vamos usar a verdade. A verdade não merece castigo. Então eu cheguei para ele, não, senhor, olha, nós vamos estar aqui para lhe atender com excelência. Nós vamos buscar, a gente tem uma equipe top para lhe atender. A gente tem hoje dados, números para buscar, dependendo da tua necessidade. A gente precisa entender para atender. Então esse é o nosso lema, primeiro entender, para atender. Então dentro disso a gente vai ter que construir tudo isso. Então eu cheguei agora aqui, essa abençoada me trouxe aqui, e eu posso até estragar o negócio, porque às vezes eu vou dar uma verdade minha aqui que não é o que o senhor quer. Daqui a pouco eu vou dizer que o imóvel é bom esse aqui, mas o propósito era outro. Então eu cheguei agora aqui, não quero errar, mas eu quero só falar uma coisa. O senhor conhece essa moça aqui? Conheci hoje, ela foi me mostrar os apartamentos, mostrou, como é que foi? Me mostrou, e ela com 3, 4 móveis ali mostrando. Então, essa abençoada aqui eu quero contar um pouquinho só de história. E aí é isso que a gente tem que ser, mano, verdade. Histórias dignas de serem contadas. O cliente se conecta com essas coisas. Com certeza. E essa é a verdade que a gente tem que ter. Daí se tu contasse pra ele como é que tu chegou aqui na Leno, ô abençoada. Não. Porque de repente o senhor hoje ela tá atendendo e talvez o senhor até esperava uma pessoa que pudesse atender um pouco mais à altura, apresentando mais dados pro senhor, mais palpável as informações que o senhor queria, e de repente ela não vai ter tudo isso porque eu vou abrir pro senhor. O senhor tá sendo talvez o 20º cliente que ela tá atendendo. Mas a gente deu oportunidade para ela. Eu queria contar só um pouquinho da história. Daí o senhor vai me dizer se ela atendeu bem o senhor ou não. Contando uma verdade. E ela ficou toda vermelha, toda sem graça. Primeiro eu queria dizer para ela assim, não tenha vergonha da história que tu tem. Hoje tu é corretora, mas tu tens uma história. E aí, cara, isso que é lindo. Cara, eu sou o comedor de pirão-d'água com peixe frito, mano. Um dia eu queria sentar aqui, reloginho cheio das coisas, blusinha de marca, sou o cara. Não. Dá certo do jeito que tu veio até aqui. Vai dar certo se tu continuar com o quê? Com integridade, verdade, com isso aqui. E tu falou, aí eu disse pra ele, cara, a história dela, assim, ela começou aqui na empresa há 8 anos atrás. Começou aqui sendo a encantadora de apartamento. Você sabe o que é encantadora de apartamento? Na história, tu vende. Porque tu precisa conectar o cara contigo. Uma vez que tu conecta ele numa história, a mensagem vai estar sendo pregada, mano. O que tu precisava passar, tu vai passar, mas de uma forma com história. A Leno tem 200 imóveis de locação que a gente faz de forma exclusiva. Eu ia contar a história dela, né? Mas entrou a história da Leno. E eu preciso validar o quê? Confiança pro cliente. Então, através de uma verdade, cara, tu vai contar outras verdades. Aí eu disse, olha só, ela começou aqui fazendo o que é mais importante para nossa empresa. Nunca me esqueci. Ela olhou para mim, meu Deus, eu ia falar faxineira, assim, não, é encantadora de apartamento. Aí o senhor sabe, né? Então eu vou abrir aqui pro senhor. É a pessoa que vai lá limpar, fazer e tal. Conversamos ali. Ela veio para locação, foi um sucesso. Hoje nós temos 8, 9 corretores de locação para realmente dar atenção para os nossos clientes. Aí contei a história. Ela hoje é uma corretora de venda, mas está começando, a gente precisa dar oportunidade para ela. Eu espero que ela consiga atender à altura. Cara, é uma verdade que não adianta a pessoa esconder. O cliente estava sentindo isso. Tu acha que o cliente não estava sentindo que ela era uma pessoa que está começando no ramo, que muitas perguntas que foi feita ali, ela deu uma gaguejada. E sente. E sente, cara. Então, essa tua fala que tu falou aqui é lindo. O comprador sente. Cara, isso sente. Então, assim, cara, isso aqui é lindo que tu falou hoje. Cara, vá com a verdade, mano.
Quer uma chave hoje para esse nosso podcast? Cara, eu tô começando. Cara, o que eu faço? Vai com a verdade. Mano, ô João, tô começando agora na minha carreira, mano. Mas eu vou dar o meu melhor e o que faltar, eu tenho um bastidor por trás de nós aqui que é top. Hoje eu tenho um gestor aqui que tem dados, BI, números, se tu precisar, relatório de venda de 10 anos atrás, de 12 anos, faturamento de quanto que traz um apartamento. Se precisar de uma gerente, eu vou chamar ela aqui, ela vai vir. Se tu precisar do Leno, eu vou ligar ele em algum lugar, nós vamos trazer ele aqui, vai sentar contigo na mesa. O que eu faltar contigo aqui, fica tranquilo que eu vou te responder, mas é porque eu tô começando agora, me deram uma oportunidade. Cara, eu comecei aqui como encantadora de apartamentos, limpando apartamentinho que eu vou te vender hoje de 1.800.000. E hoje eu tô fazendo a venda desse apartamento. Essa empresa me gerou isso. É uma empresa de 22 anos, que os caras têm uma experiência no mercado, são nascidos e criados aqui. Cara, é verdade. E aí tu vai contando a verdade pra gerar um E relacionamento. aí, essa é a autoridade que dinheiro nenhum compra. Não compra, porque tu construiu isso. Ah, mas foi uma venda, eu não cheguei lá já sentado no melhor lugar do pódio. Não, mano. Pro cara chegar no pódio, ele teve que ter os desafios da vida. Aí só que às vezes a gente não quer mostrar isso, aí não consegue chegar nunca no pódio. Porque não consegue construir uma vida com verdade. Vive uma fantasia. Eu até escrevi algo aqui, eu botei como artifícios. Fica usando máscara, artifício, né? Pra mascarar um. E aí tu se desprende tanta energia na vida pra demonstrar o que não é, que daí o que deveria chegar até você não chega porque tu não toma em essência aquela tua verdade. Tu fica vivendo algo que não é a tua verdade. E aí, assim, tu não entra naquele fluir, naquele caminho que você trouxe. Você tá fora dele. Às vezes você tá à margem do caminho e tá fluindo, tá passando ali, né? O rio de abundância, de prosperidade, de negócio, ele tá ali. O fluxo acontece, tá acontecendo transação financeira, transação imobiliária, venda a todo momento. Todo momento. Né? Agora, sim, se tem uma coisa que todo comprador tem essa leitura, né? Esse raio-x da pessoa que está atendendo. E aí eu falo que uma vez que não houve estabelecido uma confiança, não há aliança. Que a aliança é a compra. Ah, isso é lindo. A aliança é a compra. É isso aí, mano. Eu só compro de que eu confio. E aí, se a pessoa não traz uma verdade, cara, não vai conectar, mano. Não vai deixar. Não conecta. Então, assim, ó, tu se desnudar, né, e tu mostrar o que é de fato, tem muito mais possibilidade, porque daí a maioria tem, né, a crença de que, pô, mas se eu falar que eu vim numa origem assim, e o cara vai deixar de comprar? Às vezes não. E aí a gente fala que a gente conecta pela dor. E geralmente, a maioria das pessoas que hoje possuem condição financeira para estar investindo e comprando apartamento desse porte, também tem uma história de superação. Também veio de uma origem humilde. Nós no Brasil, nós não somos a Europa, que tem 2.000 anos de história, que tem famílias ricas há milhares de anos já, centenas de anos. Aqui no Brasil, a maioria é de origem humilde. E se tem alguma origem financeira econômica boa, não tem mais do que 200 anos. Não tem. Então, assim, 90 e, sei lá, mais de 90%, entre 90 e 95%, vai conectar nisso. Nessa história. Nessa simplicidade. E aí, claro, né? Eu tava aqui pensando, quando tu falou agora, eu tava pensando assim, não é que você vai agora se munir disso e vai ir pra frente e vai achar que isso aí é a tua muleta, né? Não. Um exemplo, não, eu tô falando aqui que o cara, não, porque agora fechou, cara. Agora. Eu vou lá, vou dizer que eu vim lá do tal e vai dar certo. Não. Aí é uma construção junto com isso de quê? Buscar essa sabedoria do cocriar. Pra nós encerrar aqui. O cara tem que ter o quê? O que os caras estão hoje fazendo? Estão lá em Gramado. Pegaram o carro, saíram daqui. 4 foram com famílias, outros foram só os coisas e tal. Pra quê? Buscar conhecimento. Buscar expertise, trabalhar o seu eu interior, trazer confiança para ele, porque o cliente vai ver isso. Então, uma coisa é tu falar a verdade, beleza, mas outra coisa ele também vê o teu grau de capacidade, de envolvimento, de responsabilidade, de desenvoltura. Então, assim, ó, cara, é muito treinar que tu te torna. Então, assim, ó, tu precisa ir para a linha de frente, buscar aprender e ir treinando, porque daí tu fica bom, aí tu vai ser um perito. É horas de voo para tu ser um perito, cara, beleza? Sim. Então, mas quando tu vai chegar a ser perito, não, então tu tem que ter esse tempo de caminhada. Nesse tempo de caminhada, tu vai contando a tua verdade e tu vai te conectando e vai indo. Mas sempre com muita busca de aprendizado, de repertório. Eu digo, nós como corretor de imóveis, até uma chave aqui que eu vejo e falo para meus corretores, não é que eu tenho que ser específico num assunto só. Eu não tenho que ser um rio de calado fundo. Como assim, Lené? O cara
é o médico especialista na veia, não sei do que, não sei do que. Ah, esse cara, e realmente, o bom é isso, né? Porque chega o corretor que ele é o corretor do alto padrão, do nível tal, beleza. Mas esse navegar, até chegar nesse rio de calado fundo, tu tem que ser um rio largo, com pouca profundidade, que não encalhe o teu barco, mas que tu tenha vastos conhecimentos. Porque o corretor de imóveis hoje, eu digo que é isso, tá? Sim. O corretor de imóveis hoje ele é psicólogo, multidisciplinar, né? é muito disciplinar. Cara, tu tem que entender tudo um pouquinho de arquitetura, de engenharia, de tributário, de fiscal, de jurídico, de tudo um pouco, tu vai navegando. Então assim, ó, não é que também tu bota na zona de conforto, não, agora eu vou contar a verdade, eu comecei, tô começando e tem que dar certo pra mim. O cara que encostou e tem que dar certo pra mim, eu vinha no carro escutando hoje. 38 anos, ficou na beira de um poço. A graça chegou pra ele, chegou. Mas demorou, né? Tu quer ser o cara que vai levar... demora, né? Não, mas muitas das vezes nós estamos nessa situação. Por que Noé demorou 50 anos para construir? Foi 50 anos, eu acho, a A arca, né? Ou 100 anos. 90 anos, 90 anos, 90 anos. Foi mais, foi bastante tempo, é. Mas não é o tempo da construção da arca, né? Foi o tempo da construção do próprio Noé, como ser. Trabalhando tudo isso nele, né? Então, isso que eu falo para nós, corretor de imóveis. Então, assim, ó, cara, a gente precisa de repertório, de muitas historinhas. E essas histórias vai ter como? Na experiência do dia a dia. Estando em mesas, relacionando, porque aí tu vai contar verdades. Não conta história, cara. Não conta uma história que não é verdade. Porque, cara, se tu conta a verdade, mano, tu não precisa de memória. Vai uma chave aqui quando tu falou de verdade. O cara que vive na verdade, mano, ele tem a mente livre para produzir, para cocriar e viver, porque ele não tem que estar sustentando em verdade. É porque o cara que conta uma história, né, que não é verdade, ele vai ter que a todo momento ter que Entendeu? olha o gasto de energia que eu tenho para sustentar essa mentira, a né? nossa mente é feita para esquecer. Sim. Fica uma chave aqui. Por que o corretor de imóveis, mas eu tenho que preencher um CRM, cara? Um follow-up tu tem que fazer, mano. Tu tem que estar ali preenchendo os dados. Por quê? Porque daqui a pouco vai te chamar e tu vai ter um resultado lá na frente. Tu vai chamar o cara daqui um mês, a tua mente já esqueceu. Quem é o Jonathan? Na fila do pão. Caiu um novo lead hoje, vou comer esse novo lead. Cara, todo dia tu vai receber lead e vai deixar os velhos embora. Tu precisa de um follow-up, tu precisa alimentar aquilo ali. Então, isso que eu vejo que é legal, né? Então, eu tô vendo alguém riscar lá, com certeza, esquece a machada pra nós. Já deu, encerrou o assunto e nós vamos ter que encerrar, né? E eu tenho uma chave aqui que eu tenho um cartório pra ir hoje, 17 horas, nem sei, não. Gente, ô Jonas, eu fico muito feliz, tá? Agradecido por essa oportunidade aqui hoje e eu acredito que hoje a gente se permitiu aqui começou de uma fala minha, né? E tu te permitiu isso, não usar uma agenda, então eu quero pedir desculpa aqui. Ok, E isso. talvez a gente saiu fora de muitos assuntos que seria o assunto principal. Eu acho que a gente construiu muito bem construído para a gente chegar ao tema que foi o vender com verdade. Eu acho que fundamentou toda a história. Que legal, mano. Então essa é a história do Leno, essa é a verdade de um camarada que veio de baixo, humilde, simples, prezou a excelência sempre, né? E tudo que fez. Excelência, de verdade, se a gente vem cuidando nisso, né? O prédio que a gente entregou agora, falando da Ox, né? Cara, não, vamos colocar energia solar, vamos já preparar tudo para baixar o custo pro proprietário. O dia do lançamento não ia ter os fechamentos das sacadas, tem um andar inteiro de área de lazer. Mano, vamos colocar, a gente não vendeu isso, mas vamos entregar com esse fechamento, cara. Pô, o propósito do nosso aqui, que eu vendo sempre como corretor, é o quê? Vida no inverno. Bombinhas precisa sair dessa sazonalidade e a gente tá conseguindo. Então, como é que nós vamos entregar um prédio que se chover, a área de lazer vai estar toda descoberta? Convenci meu irmão, sócios, né? Tá bom, mano, então vamos botar isso no custo também. Fechamos tudo. No dia da inauguração, o que aconteceu? Chuva, que Deus mandava. Foi pra nascer bem, né? O prédio nasceu num dia de chuva, bastante. Mas o que... E vai que não tava aquela sacada tudo fechada pra nós usar lá 70, 100 pessoas lá dentro daquele empreendimento lá naquela área de lazer. Tudo aberto numa chuva. Fechadinho. Esse é o conceito. Então assim, não tava no projeto, não tinha vendido isso. Cara, mas entrega além da média. Sempre. Uma chave pra nós é isso, cara. Faça além. Dá a tua milha extra. A Bíblia fala isso, cara, e é lindo. Então dá a tua milha extra. Cara, foi lindo porque eu mesmo pude ser servido de uma atitude que no primeiro momento eu achava que ia deixar só para os proprietários. Que talvez muitos nem iam enxergar. Porque eu não vendia aquilo e eles achavam que já era assim. Mas no dia do lançamento eu estou sendo beneficiado. Uma chuva danada e nós numa área de lazer lá toda fechadinha, com os cobertos e tal e tal. Então é dar esse algo a mais. Então isso é legal, né? Então eu vejo isso hoje para mim como chave. É que eu procuro sempre, e é um lema da nossa empresa para encerrar, é servir até constranger.
Eu escrevi isso aqui já. É, Você devia ter constranger. isso é legal, porque eu digo sempre pro nosso corretor lá e digo assim, galera, olha a responsabilidade que você tem, nós como corretores de imóveis. A gente lida, todo mundo fala, é fácil falar, dizer, lidar com o sonho da pessoa. Mas, cara, é muito mais além do que isso, mano. Se você errar no atendimento com o cliente, tu bota o cara num lugar totalmente desconforme do que ele queria. Quando ele quer virar a chave de novo, já foi tarde. E aí dá um preço danado a ser pago. Então, você entender para atender precisa. Nós, na locação, você precisa fazer o quê, cara? Você precisa... Cara, é 15 dias, o cara trabalhou o ano inteiro, mano, pra ir usufruir da cidade de Bombinhas. Aí o cara chega lá, pega um imóvel que não era a altura que ele queria, não tinha entendido, não era a quantidade de... Tal. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que a gente lida com esses poucos dias que as pessoas podem para servir, para nós servirem naquele tempo. Então, eu digo assim, cara, eles vão chegar aqui cansados. Fala para meus corretores. Eu digo, cara, nós somos pneu do cais, tá? Vai uma chave aqui. Corretor de imóveis. O que é pneu do cais, Leandro? Ninguém dá bola para um pneu na beira de um cais. Verdade ou não? Agora, bota um Mas barco... é o que toma uma pancada. Bota um barco na beira de um cais sem um pneu. Se não arranha o barco inteiro, não quebra tudo, não arranca umas 2, 3 tábuas. Porque o mar, negócio é isso, mano. Não é um negócio firme. Por isso tem que ter muita verdade. Porque no meio do caminho tu vai ter que ajeitar a carga. Vai ter que preparar. E aí encosta o barco, tira o barco, não deu certo, vai de novo. E o pneu do cais, quem é? O corretor que tá ali no meio. O comprador xinga, não dá certo, o vendedor quer tirar mais, outro quer tirar menos e tu tá ali. É isso, né? É bem isso mesmo. Então nós, corretor de imóveis, cara, somos uma profissão maravilhosa. Uma profissão digna de ser honrada, de a gente cada dia mais vestir a camisa por essa profissão, porque a gente faz essa junção, a gente faz essa ligação entre duas potências. O vendedor, porque ele já venceu o ciclo dele, e tudo é um ciclo na vida, e o novo que está precisando abraçar isso. Porque o imóvel continua sendo bom. Não é que tá vendendo porque o imóvel é ruim. Não sei se tu me entende, Jorge. Sim, claro. É um momento de fase diferente. Eu preciso vender o meu e tem um cara que subiu de fase e precisa comprar o dele. E quem é que faz essa junção? Somos nós, cara, que estamos aqui. Nós temos Bombinhas inteiro para vender? Não, hoje eu tenho o Brasil inteiro para vender, vou falar assim, né? Você vende onde você quiser. Né? Se quiser, já vendi em Itajaí, já vendi em Balneário, já vendi em Itapema, já vendeu. E é isso que é essa profissão maravilhosa, né? Obrigado, meu irmão. Lennon, gratidão. A gente hoje passou. Eu já imaginava que isso ia acontecer já. Mas eu quero te agradecer. Eu falei pra vocês bater uma fominha qualquer. Agradecer a tua disponibilidade, agradecer a tua história, tá? E eu acredito que vai caber em um outro momento aí no ano que vem, pós-temporada aí você voltar e a gente dividir. Algumas coisas, né? Vir com algo. Até com a história da própria temporada, vir com cases da temporada. Pô, trago, cara. Acho Muito que legal. é muito legal a gente fazer hoje isso. pela manhã mostrei case, tá? Tava na obra, Legal. falando com o pedreiro brabo por causa de alguma situação que a gente precisava de gestão. E eu disse, mano, isso aqui, ó, o que eu preciso na obra, hoje na Ox, é o que eu tenho já na Lennon. E puxei pra ele e mostrei os BI que a gente tem. Eu sei exatamente quantos contratos feitos, quanto que faturou no dia, na hora, no mês. Esse ano agora, se a gente tá navegando na linha ou não tá, se tá fora ou não tá. Aí a gente vem num outro momento pra isso. Vamos sim. Lennon, gratidão, tá? E eu quero deixar uma pergunta no final, que todo mundo que nos acompanha sabe que sempre tem a pergunta lapidante, que é a pergunta pro público, não é a pergunta para você, tá? Essa pergunta fica para que se ecoa dentro do seu eu interior, né? Qual história que você vem contando para você? Qual história que você vem contando, às vezes, para sua família, para sua esposa, ou para o seu negócio, para sua profissão, que limita hoje a sua condição? Será que é uma história de verdade? Será que é uma história que maqueia a realidade e que seja exatamente isso que faz com que você não seja estabelecido sobre um novo momento, sobre um momento de paz, de abundância, de prosperidade? Será que não é o momento de você escancarar e se vulnerabilizar a mostrar a tua verdade, a tua origem? Eu coloquei até aqui a origem, né? A tua história, não ter a vergonha dessa tua história, para que de fato você seja estabelecido para esse novo momento. Pessoal, agradeço mais uma vez, Lennon. Obrigado. Até a próxima e um bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu. Valeu, tchau, tchau.